Anteontem, do pessoal lá do... Enfim. Bom dia, tarde, noite, madrugada, pessoal, a depender do horário que você estiver assistindo aí. Mais um SelmoCast começando, né? Esse programa de YouTube que tem o pior nome do mundo, o pior apresentador. Hoje eu estou com o David... É Ágape ou Agape? Como é que fala? Ágape. Tem um acento no A. Só que ele está sem acento aí, ele está em pé por conta disso. Tá, David Ágape, jornalista. Você está na Oeste agora? Eu escrevo para a Gazeta do Povo, eu sou freelance na Gazeta do Povo e, eventualmente, publico textos também na Revista Oeste. Ah, tá certo. E eu posso falar que você é um contra-checador, alguma coisa assim? Sou checador dos checadores. Você que eu sou o cara que checa os checadores. Como diz Sherlock a Paula, Holmes. Os chocadores de flatos, né? Essa é minha, eu não sei se ela me copiou, mas eu tenho onde eu sei, são os chocadores de flatos, checadores de flatos. Sim. E eles estão sendo pegos em muita coisa, né? Assim, as checagens deles estão sendo checadas e estão pegando muita mentira. Teve aquela do Dia da Consciência Negra que foi tirada do ar, até porque... Sim. Enfim, a gente fez uma reportagem, né? Eu fiz uma reportagem para a Gazeta do Povo, junto do Daniel Reinaldo, sobre as agências de checagem, expondo os vários erros das agências de checagem durante a pandemia. Mas o foco principal era tentar mostrar que as agências de checagem, elas acusam as pessoas de contarem mentiras, ou de contarem fake news, ou de errarem no que elas estão falando, ao mesmo tempo que elas erravam também. E o mais importante da nossa reportagem, que ficou talvez um pouco implícito, é que as agências de checagem, eles não têm nenhum compliance, eles não têm que prestar contas para ninguém. Então, eles têm poderes muito grandes, como uma polícia de conteúdo na internet. No entanto, eles não aceitam serem regulados ou investigados ou até mesmo, digamos, supervisionados por ninguém. Um exemplo é que todas as agências de checagem que nós citamos na reportagem, ou seja, são todas as que são certificadas pelo Poynter Institute, né, que é uma agência internacional que certifica as agências de checagem no mundo inteiro, elas se recusaram a responder a nossa reportagem. Então, você tem a agência Lupa, que simplesmente ignorou nossos contatos, todos eles, tá? Você tem aos fatos, ou aos flatos, como conhecemos, né, vulgarmente, também se negou a nos responder. Apenas o Estadão Verifica respondeu a nossa reportagem. No entanto, respondeu assim: não iremos comentar. E errou meu nome. Estava lá o meu nome, lá, David. Meu nome é David Ágape. Ele, não lembro que nome que ele citou, acho que foi Robson. Robson, nós não iremos comentar. E ficou por isso. Então, assim, nós fizemos várias acusações sobre as agências de checagem, fizemos mais de 20 perguntas para cada uma delas, perguntando vários pontos sobre a atuação deles, e eles simplesmente se negaram a responder. Obviamente, né, quem cala... existe um ditado, não lembro qual é, né, o quem cala consente, mas tinha outro. Quem cala está dizendo que é aquilo mesmo, né? Está respondendo, essa é a resposta. Eu costumo dizer, falei para a Paula Schmidt, né, essa minha colega jornalista do Poder 360, que o silêncio também é uma resposta. Né? A gente, como jornalista, a gente fica muito triste quando alguém simplesmente não quer nos responder, ou não quer receber a nossa reportagem, mas o silêncio também é uma resposta, às vezes até mais eloquente do que uma fala, né, algum comentário. Deixa eu, antes de entrar no tema principal, você falou que as agências de checagem não respondem a ninguém. Mas uma coisa que eu já conversei com outro jornalista aqui é o seguinte: jornalista não responde a ninguém via de regra, não é verdade? Você chegar e falar uma mentira boba, Romário vai assinar com um clube de futebol tal, ele agora que está aposentado tal. Isso é uma mentira, e você vai ficar por isso mesmo.
ou não? Sim. Bom, é que existe uma diferença, né? Eu costumo dizer que a agência de checagem em si, elas fazerem checagem, eu não vejo problema algum. Não vejo nenhum problema eles fazerem uma checagem e dizer assim, olha, o David mentiu. Eu não vejo problema algum. Porque existe uma instância, existe justiça, pelo menos o mínimo, né? Existe no nosso país, que diz que não podemos caluniar uma pessoa. Né? Então, se fizerem uma checagem, dizendo, olha, o David é mentiroso, David é canalha, David é safado, peraí, isso é calúnia e difamação. Isso é crime contra a honra, então não pode. Então, existe um mínimo de regulamento jurídico já. Tá? Agora, o que a agência de checagem faz é simplesmente não apenas dizer que eu sou mentiroso. Através da parceria da agência de checagem com as redes sociais, eles censuram pessoas. Ou seja, num mundo em que uma presença digital nas redes sociais, uma presença nas redes sociais, pode significar a eleição de uma pessoa, né? Ou no caso de uma vida de uma pessoa ser baseada nas redes sociais, né? Então, por exemplo, uma pessoa que é totalmente reclusa no mundo real, mas no mundo virtual ele é ativo, é uma pessoa que está lá no mundo virtual, o virtual é a vida dessa pessoa. E você simplesmente censurar essa pessoa ali, né? Ou apagar o perfil dessa pessoa, você está apagando a existência dessa pessoa. E isso a agência de checagem, em parceria com a rede social, ela está fazendo isso. Ela está censurando pessoas. Ela tem um poder de polícia, só que a polícia ela não pode ter poderes ilimitados e sem controle algum. Sim. Entende? Então, assim, eu sou defensor da polícia. Eu acho que a polícia ela faz um papel importante. Só que o policial que anda fora da linha, seja onde for, ele vai ter alguém chegando nele e falando, opa, peraí, tiram o distintivo dele, tiram a arma dele, e aí ele pode perder o emprego dele ou ele pode ser preso. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Só que no caso da agência de checagem não é assim. Entende? Então eles estão agindo a bel prazer, fazendo o que querem. Agora estão querendo barrar o projeto de lei das fake news, algumas, né? Porque ele não engloba as agências de checagem nessa brincadeira. Estão ficando muito chateados. E até a Tadargla esses dias está dizendo que eles têm um grupo fechado de checadores trabalhando no WhatsApp. Ou seja, é um grupo paralelo de agência de checagem. E você não vê a mídia batendo nisso, porque é um corporativismo infernal, né? Entre outras coisas que eu posso falando aí. Deixa eu fazer uma outra pergunta rápida, que é o seguinte. O jornalismo tem um código de ética. Vocês aprendem na faculdade de ética jornalística. Mas se você viola essa ética, ninguém faz nada, né? Não acontece nada com vocês. Não falta uma punição, um policiamento em cima dos jornalistas? Tá. Sim, existe um código de ética. Agora, no momento em que o STF votou a não obrigatoriedade do diploma para exercer a profissão de jornalismo, isso acabou que o código de ética ficou relegado aos sindicatos, né, e às associações, e não ao jornalismo em geral. Tá? Eu realmente vejo que é importante seguir o código de ética de forma pessoal e que seja utilizado o código de ética para balizar decisões jurídicas sobre a atuação jornalística. No entanto, eu vejo que ter uma associação ou ter como é que se diz? Igual um conselho, né? Um conselho igual ao dos médicos, né? Conselho igual ao dos advogados, a ordem dos advogados. Ter um conselho de jornalistas, eu acho que não seria uma boa coisa, principalmente por conta do corporativismo em geral, do jornalismo e da prática jornalística em si, que é uma prática muitas vezes agressiva, de investigação, de denúncia, e ter um órgão regulando isso aí, eu acho que ia acabar atrapalhando a atividade jornalística. Tá? Mas, como eu disse, se o jornalista publicar uma mentira sobre alguém, essa pessoa tem total direito de entrar na justiça, pedir reparação, pedir direito de resposta, como aconteceu já com o Luciano Hang, né, que foi
difamado pela Folha de São Paulo, né, pela Patrícia Campos Melo, e ele ganhou direito de resposta, está lá online, e ele também ganhou na justiça. Então, existe essa prerrogativa. Eu, por exemplo, eu faço jornalismo investigativo, e eu costumo dizer que é uma atividade que deixa sempre alguém chateado. Nunca vai ter 100% das pessoas sorrindo, felizes. Então, eu faço uma denúncia sobre alguém, obviamente que essa pessoa não vai gostar de ser denunciada, então ela vai ficar brava, ela vai querer entrar na justiça, vai querer pedir direito de resposta. No entanto, eu costumo dizer que eu estou invicto, e aí a gente vai entrar no assunto da literatura que a gente ia conversar. Uhum. Eu costumo dizer que eu estou invicto, porque até hoje nunca entraram com processo contra mim, nunca pediram direito de resposta, porque eu sempre fiz um trabalho 100% correto, 100% íntegro, e nunca publiquei nada sem ter provas absolutas do que eu estou falando. Então, eu estou invicto até hoje, eu tenho vários colegas que já foram processados, não vejo problema nisso, eu acho que o processo é do jogo. Como eu disse, existe uma previsão legal contra a difamação, no entanto, eu estou invicto, e até denúncias muito fortes que eu fiz, nada, estou limpinho. Você pode procurar lá no Diário Oficial, não vai ter nada contra mim na justiça, porque eu nunca errei. Posso errar um dia, é humano errar, mas até hoje eu estou bem na fita. Invicto. Vou perder esse título quando eu errar. Jornalistas costumam falar no limite do humor. Para você, o limite do jornalismo, então, é a justiça comum e o direito de resposta? Eu acredito que o limite do jornalismo é a verdade. Então, obviamente, a justiça ela está aí. Nossa conversa está acontecendo no momento conturbado do país, em que você tem o STF e o presidente Bolsonaro e outras forças aí entrando em conflito, né? Você tem o STF, e eu só posso falar, isso é a minha opinião, não é a sua, mas o STF rasgando a Constituição e agindo por conta própria, tá? Mas eu entendo que eu acredito que existe justiça, sim, nesse país, embora para as pessoas que têm dinheiro, a justiça funciona um pouquinho mais. Mas para crimes de calúnia ou de difamação, eles costuma funcionar assim, tá? Então, a pessoa que se sentiu ofendida, ela vai ter direito a procurar reparação. Por exemplo, tempo atrás, a Malu Gaspar, do Globo, começou a perseguir alguns pesquisadores, né, sobre alguns medicamentos, perseguir o hospital, e assim, uma coisa muito feroz, né? Então, e também voltando no assunto de literatura, é um motivo do meu livro que eu estou escrevendo sobre esse assunto, e aí o hospital que foi difamado entrou na justiça e ganhou esse direito, né? Ganhou um processo, a Globo ia ser obrigada a pagar 1 milhão, se não me engano, para esse hospital, metade Globo, 500 mil da Globo, 500 mil da jornalista. Então, assim, não é brincadeira, é uma coisa muito séria. Jornalismo não é brincadeira, é muito sério, porque pode destruir vidas. Você vê o caso da escola base, né? As pessoas... Você acusar uma pessoa, por exemplo, um caso de estupro, por exemplo, né? Você chamar um jornalista, faz uma reportagem chamando um cara de estuprador, mesmo esse cara sendo inocente. Como é que vai ser a vida desse cara? Podemos citar, a gente estava comentando sobre o caso Mari Ferrer, né? Mari Ferrer, ela acusou o cara de estupro, a mídia toda comprou a história dela, o cara foi inocentado em primeira instância, ela continuou batendo na tecla do estupro, e da Intercept, aquela mídia, né, de esquerda, disse que o advogado, né, citou uma questão de estupro culposo, coisa que nunca existiu no processo. Nunca apareceu no processo. O cara foi inocentado em segunda instância e a Mari Ferrer continua batendo na tecla. Tudo bem, a pessoa tem direito de dizer que foi estuprada, tem. Mas o cara que é inocente tem direito à reparação, no caso de falsa acusação. Pelo menos deveria, né? Há um tempo atrás, um colega chamado Rafael Zucco, ele criou um projeto de lei popular, né? Todo cidadão tem esse direito, né? Ele criou um projeto de lei lá, na opção de voto popular lá, né? Conseguiu os votos necessários, que era para transformar a falsa acusação de estupro em crime hediondo. Esse projeto caiu na mão da Maria do Rosário, na relatoria dela. Obviamente, o que ela fez? Foi lá e arquivou, jogou fora, dizendo que já existia previsão legal para o crime de falsa acusação.
mas não falsa acusação de estupro, a falsa acusação em geral, mas não dá em nada. Você vê que todas as pessoas que fizeram falsa acusação nesse país estão livres e nunca aconteceu nada com elas, nada. Faça uma lista: Patrícia Leles, Sabrina Bittencourt, aquela Nájila que acusou, que atacou o Neymar. Você imagina um jogador, um dos mais ricos do mundo, o cara tem milhões, talvez até chegando quase a bilhão, e o cara foi falsamente acusado por uma menina que não tinha prova alguma, mas a mídia caiu em cima do cara. E nunca aconteceu nada com ela, ela tá solta. Até cogitaram de levar ela para fazenda. Obviamente, e eu falo isso com tranquilidade, a Nájila era garota de programa, né? E imagino que ela esteja ganhando muito mais hoje fazendo programa, né? Quantas pessoas não vão querer ter uma experiência com essa moça aí que falsamente acusou o Neymar? É uma loucura. Então, do sujeito, né? Sim. Mas vamos tocar. Se eu ficar falando aqui das minhas indignações, o pessoal vai começar a ficar revoltado, vai começar a quebrar tudo, vai querer ir lá quebrar o careca do Supremo. Eu falo, não, gente, não faça isso. Escrevi uma thread esses dias, falei, gente, não ameacem ministros do Supremo. Se vocês quiserem fazer, vai lá e faz. Eu não me responsabilizo por isso. Mas não fique ameaçando, entendeu? Acho que até o Olavo falar isso, né? Mas eu não posso falar palavras feias aqui, senão eu vou diminuir a qualidade do teu podcast. Então vamos lá. Eu não consigo lembrar quem é a Sabrina Bittencourt. Sabrina Bittencourt é uma longa história. Você quer a história curta ou a história longa? Resumo que eu pesquiso depois. Quem que ela acusou é alguém? Faz um resumo. Não pesquise no Wikipedia. O Wikipedia não é fonte de referência, amiguinhos. Não pesquise no Wikipedia. Bom, o resumo. Eu era um anônimo na internet, eu gostava de escrever efemérides no Facebook, brigar com os petistas no Facebook. E aí um dia eu quebrei minha perna, estava com problema na coluna, comecei a tomar remédio para dor, eu fiquei grog, caí da moto, quebrei a perna, caí que nem uma jaca. E aí quebrei minha perna, fiquei 6 meses de molho, né? E eu não podia trabalhar. E nesses meses de molho eu comecei a escrever umas coisinhas aqui, outras coisinhas ali. Uma jornalista amiga minha, Vanessa Bigaran, topou, e a gente montou um site e começou a fazer checagens, né, amadoras. Não sou formado em jornalismo, né, você tinha citado sobre o código de ética, não sou formado em jornalismo, eu sou autodidata, não me gabo por isso, né. E aí eu comecei a fazer checagens e o negócio começou a fazer sucesso. Falei, cara, esse negócio tá indo pra frente. E aí um dia, uma senhora chamada Sabrina Bittencourt, que supostamente foi a pessoa que denunciou o João de Deus, me arrolou junto de outras pessoas como uma pessoa que estava colocando ela em risco de vida. Eu não conhecia essa mulher. Eu estava comentando uma publicação de um homem chamado Paulo Pavese. Pesquisem depois, caso Paulo Pavese. Agora sai o resultado, né, na justiça. Paulo Pavese é um homem que está lutando há muitos anos por conta da morte do filho. Então, o filho dele caiu da escada, foi para o hospital, chegando lá, roubaram os órgãos do menino vivo e venderam. Os médicos agora foram condenados. Então, Paulo, tudo que ele fala, pelo menos muita da coisa do que ele fala, é verdade, ele viveu isso, né? Sobre tráfico de órgãos. Só que o Paulo Pavese, na época, ele questionava as afirmações da Sabrina. A principal delas é que a Sabrina dizia que o João de Deus tinha fazendas de mulheres negras que eram usadas como escravas sexuais para que tivessem bebês, e esses bebês seriam vendidos para os Estados Unidos e Europa. A gente tem um vídeo dela falando isso com uma aura tenebrosa, no fundo escuro, vento, ela de véu, fingindo que está lá no Oriente Médio. E, cara, é totalmente bizarro. E o Paulo Pavese, que escreveu um livro sobre tráfico de órgãos e de pessoas, ele falou, cara, isso aí não tem base lógica e não tem base na realidade nenhuma, isso é loucura. E ele começou a questionar a Sabrina, fez alguns vídeos, eu fiz um comentário, eu falei, Paulo, se você quiser, eu ajudo a investigar isso aí, mas eu
Não conhecia ela e eu só vi ele fazendo um comentário, eu não sabia. Bom, dias depois ela supostamente se matou. Vários veículos começaram a entrar em contato comigo, pessoas me ameaçando, dizendo que eu tinha matado a Sabrina. Se vocês pesquisarem no Correio Brasiliense, está lá até hoje. Aí eles publicaram meu nome, dizendo que eu estava ameaçando a Sabrina. Colocando, essa pessoa, ela publicou isso aí, colocaram assim, né, exatamente a publicação dela, meu nome lá, dizendo, ela disse que essas pessoas colocavam ela em risco de vida, e tempo depois ela morreu. Cara, eu não conhecia essa mulher. E aí, bom, eu publiquei, eu fiz o que eu sabia fazer, né, o que eu sei fazer. Investiguei, fui atrás e descobri muita coisa. Publiquei meu dossiê, esse dossiê fez um sucesso tremendo, no Brasil inteiro, jornalistas vieram falar comigo, me elogiar, um cara que, não vou falar o nome dele, claro, mas que era apaixonado pela Sabrina, entrou em contato comigo, me elogiando pelo dossiê, falou, cara, parabéns pela maneira respeitosa como você tratou essa mulher, obrigado mesmo. E eu fui realmente respeitoso, eu costumo ser respeitoso com as pessoas que eu estou tratando, que eu estou escrevendo. Bom, qual que era o conteúdo desse trabalho, né? Sabrina Bittencourt, ela tinha vários casos de mentira ao longo da vida. Vários. Coisas, assim, absurdas. Como uma amnésia, né? Repentina, que durou de 11 anos. De repente, ela acordou e disse, esqueci 11 anos da minha vida. Não lembro mais dos meus filhos. Isso levou ela ao Fantástico. Né? Ela foi tema do Fantástico, né? No programa do Fantástico. Depois, ela criou centenas de ONGs. Isso aí, ela foi tema do Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Nenhuma das ONGs realmente existia. Filho superdotado, que é um gênio. Na realidade, o menino nem foi para a escola e mal sabe escrever. Entre outras coisas. Então, assim, é uma loucura atrás da outra. E aí fui convidado para um jornal a escrever, né, junto com uma jornalista do portal Metrópolis, né, a Cleuci, que foi muito legal comigo, me ensinou muita coisa. E a gente publicou mais uma reportagem, aí já falando com familiares da Sabrina, mostrando que muito provavelmente ela estava viva e não morta, né? Ao contrário do que toda a mídia contou, ela estava viva e não morta. Hoje você vai na Wikipedia e você pode ver lá contando toda uma ficção. E aí você vai ver lá quem que editou foi o filho dela, que na realidade é ela, né? Ela que escreve por trás do menino, não sabe escrever. É ela própria escrevendo a própria história de morte. Olha que loucura. Mas é isso aí. Essa é a Sabrina que vira e mexe, aparece para mexer o saco. Se você publicar isso aí, escrever o nome dela, ela tem um mecanismo lá de busca lá, se citar o nome dela, ela aparece para encher o saco. É tipo um poltergeist. Era uma assombração na minha vida. Mas tudo bem, são ossos do ofício. Eu vou falar o nome dela 3 vezes na frente do espelho e ver o que acontece. Não, mas esses dias um carinha no Twitter fez isso. Falou, cara, como que tá a Sabrina? Falei, a Sabrina tá morta? Eu falei, tá viva. Se você citou o nome dela, ela vai aparecer daqui a pouco, encher o saco. Passou meia hora, tava ela lá enchendo o saco. Eu falei, ó. Tá aí, ó, pentelhando. Que beleza. Deixa eu perguntar, como a gente costuma começar aqui, é o seguinte. Primeira pergunta, você é de onde? Você é de São Paulo, interior de São Paulo? Eu sou de Pindamonhangaba. Cara, eu vou puxar aqui rapidinho, que eu fiz a besteira de deixar meu celular ficar sem bateria. Mas é rapidinho, 10 segundos. Mas pode continuar. Então, você é do interior de Pindamonhangaba, São Paulo. Sou de Pindamonhangaba. Você é nascido e criado aí e vive aí? Não, bom, aí vai mais uma história longa. Eu sou nascido em Guarulhos, né, São Paulo. Não gosto de falar muito dos meus dados, que é fácil de puxar as coisas, mas beleza. Eu sou nascido em Guarulhos e cresci em algumas cidades do interior de São Paulo. São várias cidades, mas a principal, fiquei muitos anos em Pindamonhangaba. Hoje eu moro na Baixada Santista, em São Paulo também. Eu sou filho de militar, então tenho uma ideia do que você está falando, porque eu morei em Belém, morei em Recife, em alguns lugares assim. Então, eu tenho uma ideia de como é. Eu tenho lembrança muito forte, por exemplo, da minha infância em Belém. E como é que era no início da sua vida? Seu pai era um cara que lia muito, sua mãe era uma pessoa muito leitora. Como era isso na sua família? Não, meu pai, ele é um cara
que não tem um fundamental completo. Meu pai é jornalista, né? De rádio, ele trabalha com rádio, programas de rádio e tal. Não jornalista de reportagem, nada disso. Mas ele trabalha com rádio, apresentou programas já também. Locutor, né? Fala muito bem, ao contrário de mim. Bonitão também, ao contrário de mim. Mas meu pai não tem um fundamental completo, apesar de ser um cara muito inteligente, bem articulado, mas nunca foi muito de leitura. Ele gostava muito de ler revista de empreendedorismo, né? Pequenas empresas, grandes negócios, essas coisas. Ele gostava bastante, assistia esses programas também, da cultura e tal. Minha mãe é uma pessoa também que não tinha terminado o fundamental, né? Até o começo da minha adolescência. Ela teve 4 filhos, né? Então tinha uma infância muito pobre, meu pai também. E muito cedo ela teve que trabalhar, né? Trabalhar para fora, tal. Então não teve essa experiência com livros, né? Apesar de ser uma pessoa muito inteligente, né? Minha mãe é muito inteligente. E ela fez o ensino médio, ela fez um concurso público, né? Prestou um concurso público, passou, depois de estudar bastante. Ela é muito dedicada, né? Quando ela se propunha a alguma coisa, e ela estudou mais uma vez, fez o ensino médio, né? Aquele supletivo. E sim. Depois que ela terminou o supletivo, ela prestou mais um concurso, passou de novo nas primeiras colocações, e hoje é funcionária pública. Então, eu nunca tive incentivo dentro de casa, né? Minha mãe nunca me acompanhou muito perto, porque ela trabalhava também, não tinha tempo. Meu irmão bagunçava bastante, posso falar sobre ele também. Meu irmão aprontava, então ela se preocupava mais com meu irmão do que comigo, né? Eu sempre fui muito mais comportado na escola, apesar de ter aprontado algumas coisas também. Na adolescência. Então, eu nunca tive dentro de casa, nunca tive incentivo. Se eu puder falar sobre o que me incentivou a começar a ler, primeiro foi uma professora da primeira série, inclusive eu estou com um livro aqui, ó. Na primeira série eu ganhei um livro, participei daquele Amigo Secreto, tem um carrinho que eu achei na rua para um coleguinha, mas minha professora deu esse livrinho aqui, ó. Esse foi o primeiro livro que eu li na primeira série, tem até a dedicatória da minha professora, apesar de estar bem apagadinha. Que pena. A tia Maria Helena, igual do Carrossel, né? David, continue estudioso e aproveite de sua inteligência para ser um grande homem. Um beijo, tia Maria Helena. Se eu não me engano, isso aqui foi em 90... Acho que 94. Qual é o nome do livro? Bichinhos Astronautas. Tá. Esse livro é sobre um cachorro que queria ir para o espaço. E aí eles constroem uma nave espacial. E aí quando ele volta, ele chega lá no espaço, né? Ele leva o amiguinho dele, o gato. E quando ele chega lá, ele começa a perceber que o planeta lá é muito parecido com a Terra. E aí quando ele olha, aí avisam para ele, falou, olha, você caiu no quintal, você não saiu nem da altura do telhado aqui. Então você está aqui ainda dentro de casa. E assim, uma surpresa do livro, né? É um livro muito simples, mas isso me começou a estimular. Eu comecei a ler antes de ir para a escola, né? Comecei a ler ainda no primário, antes de ir para a primeira série. Eu sempre gostei muito de ler. E eu era um menino introspectivo, então eu me fechava para o mundo exterior e começava a me voltar para a leitura. Mas eu comecei a ler, de fato, apenas na 8ª série, assim, sétima série. E alguns professores me estimularam muito para isso, né? Eu tenho Bichinhos Astronautas é a primeira série ainda? Primeira série, na primeira série. Então você ficou no espaço da primeira até a 8ª longe de livro. Eu até lia. Mas não era um leitor compulsivo. Era um leitor, sim, comum. Lia, porque eu tive uma dificuldade que era a mudança, né? Minha família era meio cigana, então duas vezes por ano a gente mudava de casa, mudava de cidade. Eu sempre era o aluno novo, e antigamente, eu não sei se hoje ainda tem, mas tinha divisão pelas letras, né? Então, primeiro A, primeiro B, primeiro C, e os bons alunos, geralmente os meninos gays e as meninas boas alunas ficam na série A, né? Então, no segundo A, terceiro A. Os meninos inteligentes, bem comportados, e as meninas também mais ou menos bem comportadas, vão para o B. E assim por diante.
Então, quando chega no E, no F, que eu já peguei no F, era aquela molecada repetente, bagunceira, né? E eu caía nesses caras. Hã? Era a marginália, o F é o comando vermelho. Exatamente. Eu caía nessas turmas. Então, você imagina um menininho, magrinho, baixinho, meio afeminado, né? Não sou gay, mas eu era meio um menino delicado. E chegava lá e pronto, os caras me detonavam. E eu tinha dificuldade com isso. Outro problema é que eu era muito avançado sempre para a série que eu estava, né? Então, eu estava lá, eu já sabia ler assim, muito bem, e a professora querendo ensinar como que desenhava o A, o B. Isso me incomodava muito. Então, eu ficava lá divagando, viajando nas ideias, não prestava muito atenção nas aulas. Outra dificuldade é o livro, né? Como que você vai obter livros? Como que um jovem, uma criança pobre, vai conseguir livros? Biblioteca da escola nem sempre tinha livros, né? Onde eu morava. Então, é uma dificuldade também. Não tinha como ler. O que eu vou ler se não tem livro para ler? Então, eu comecei a ter esse interesse em leitura na 7ª série, mais ou menos, 8ª, acho que foi na 7ª série, quando 2 professores mudaram minha vida. Um deles foi um professor de português, que ele fazia o seguinte, ele pegava livros na biblioteca, jogava assim na mesa da sala de aula e falou, olha, vocês não precisam fazer nada. Na lição, nada. Vocês só precisam ler os livros. Escolham um livro que vocês gostem e comecem a ler. E eu falei, cara... Aí o pessoal adorava, né? Mas se você não estiver lendo o livro, aí você vai ter que fazer uma lição. Não pedia relatório, nada disso. Era só para sentar e ler. E, cara, você preferia fazer lição ou você sentar para ler simplesmente? Bom, para mim é uma maravilha. E aí eu conheci o Hobbit. Peguei um livro verde, grosso, assim, enorme. Eu falei, vou pegar o maior que tem. Sabe, nebuloso. E conheci o Hobbit do Tolkien. Cara, aquilo lá, bum! Minha cabeça se expandiu, assim. Eu falei, cara, que loucura. Devorei o livro, né? Nas aulas, dentro das aulas. Li outros também. Um deles é o João Carlos Marinho, né? Que escreveu os livros da Turma do Gordo, né? O primeiro é O Gênio do Crime, que foi um dos livros que começou a me estimular nessa questão da investigação. Já leu O Gênio do Crime? Já, O Gênio do Crime eu lembro. Não é genial. Exatamente, esse livro. E nesse livro tem um detetive, né, que é o Mister, que é um detetive internacional, melhor do mundo. E ele chega com o título de como é que fala? Invicto. Ele fala, eu sou invicto, porque eu nunca perdi um caso. E aí os menininhos ganham dele no final, as crianças ganham dele, e aí ele entrega o título de invicto, né? Então, por isso que eu falo que eu sou invicto, por conta desse livro do João Carlos Marinho. Eu li todos os livros da série, só os últimos, antes dele morrer agora. Ele morreu recentemente, infelizmente, né? O João Carlos Marinho, que era um gênio da literatura infantil-juvenil. Então, o Hobbit e João Carlos Marinho mudaram muito a minha mente. Comecei a ler, li vários outros livros, principalmente, né, os infantos juvenis, que, bom, eu tinha essa idade. E um outro professor foi o de História, né? Que, inclusive, é um detalhe importante, que o professor de português era um homossexual bem pintoso mesmo, o cara era bem pintoso. E eu já explico por que é importante frisar esse ponto. E o segundo professor é um professor de História, viciado em Corinthians, sabia tudo sobre o Corinthians. Todos os jogadores de todos os tempos. O cara manjava muito, fanático. E as aulas deles funcionavam o seguinte, ele tinha um método muito interessante. Primeiro, ele dava uma aula contando a história, fazendo links. Então, ele fazia um grande diagrama na lousa, para a gente entender. E ele falava de uma maneira muito simples, que era gostosa de ouvir. Contando história mesmo, sabe? Como se fosse um contador de história. Depois, ele fazia diversas perguntas, um questionário gigante. Jogava livros nas mesas também e falava, agora vocês leiam os livros e respondam as perguntas. A terceira fase, e aí você respondia as perguntas, você não precisava fazer mais nada. Na terceira fase, ele pegava outras perguntas, né, mais ou menos as mesmas perguntas, mas diferente, sentava os alunos nas mesas direitinho e ia perguntando de mesa em mesa as perguntas e quem respondesse ganhava ponto. Então, por que é isso importante para mim? Primeiro, porque a explicação dele é genial, e por isso que eu sou apaixonado por história. Segundo, que ler os livros para responder as perguntas me faziam ter uma leitura cada vez mais rápida. Eu queria terminar logo para dormir. E o terceiro ponto
era a parte de responder as perguntas, né? E aí eu sempre respondia. E eu ia ganhando pontos até chegar uma hora que eu não podia mais responder, ele me pulava. Falando, o David não responde mais, porque daqui a pouco ele vai ter 10 direto na prova e não dá. Né? Eu sempre pergunto, porque eu gostava muito de ler e tal. Esse professor, ele é de esquerda e recentemente ele foi me apresentado nas redes sociais por uma amiga, né, que estudou comigo nessa mesma turma e por um acaso virou professora e colega dele, me apresentou ele de novo e depois de uma semana ele já me bloqueou. Eu fiz um comentário, eu falei, as pessoas precisam aprender a votar. E aí ele falou, votar em quem? No Bolsonaro? Eu ia responder, não, claro que não. Quer dizer, aprender a votar não quer dizer votar no Bolsonaro, mas votar em pessoas que estejam de acordo com as suas ideias. Ou seja, você votar num candidato de esquerda, se ele estiver de acordo com as suas ideias, você está votando bem, porque você sabe quem você está votando. Agora, a pessoa votar no cara simplesmente porque o cara é bonito, ou porque o cara, sei lá, ele é crente, ou porque ele é espírita, sei lá, né, acaba ficando depois decepcionada com esse cara. Então, ela não votou direito. E a partir daí, então, comecei a ler muito mais. Eu ter gosto na leitura. E interessante é que eu fui apresentado aos livros não de forma autoritária, né? Então, o professor não me jogou em cima do Machado de Assis, né? Ó, toma, o Cortiço, que são leituras maçantes para adolescentes, né? São leituras ruins para jovens. Eles vão ler e vão ficar, cara, você tem um autor do romantismo que vai... É cansativo, então você tem que ter gosto, aprender a gostar de ler primeiro, na primeira infância, né? E depois você vai avançando os livros. Então, Tolkien é sensacional, li todos os livros, Os Seus Anéis e tal. Então, essa foi a minha experiência na minha iniciação na leitura. Pode fazer mais perguntas. Por que é importante o professor frisar que o professor é gay, o outro? Você Legal. Pode falar desse... Tá. Não, porque isso formou a minha personalidade de uma forma muito forte. Esse professor me marcou muito. Ele transformou a minha vida. Apesar de eu não lembrar o nome dele. Curioso que eu não lembro o nome dele. De outros eu lembro, mas desse professor eu não lembro. Eu bloqueei algumas coisas na minha lembrança. No começo da minha adolescência, eu tive experiências muito difíceis, né, mas eu prefiro não entrar nesses pontos. Mas eu sofri muito bullying em outras coisas. E não desse professor em si, mas ele acabou entrando nas coisas apagadas. Inclusive, tenho vontade de um dia fazer um tratamento, talvez, de hipnose, que dizem que faz voltar. De volta. Eu consegui lembrar, porque eu bloqueei, então é ruim. Eu bloqueei pessoas da minha lembrança que eu simplesmente não lembrava, e depois de anos falou, caramba, fulano. Enfim, é curioso como funciona a nossa mente. Então esse cara, ele mudou minha vida, ele faz parte da minha personalidade hoje, um homossexual, e não pelo fato dele ser homossexual, isso é importante. Então eu friso isso, mas o fato dele ser homossexual não tem nenhuma importância. Então, por isso que eu faço questão de frisar, né, que um homossexual fez parte da minha vida e transformou a minha concepção de mundo, e eu sou hoje por causa desse cara, e ele ser gay nunca fez nenhuma diferença para minha vida, né? Você e até mesmo para aqueles que me chamam de homofóbico, né, por questionar as pesquisas... As pesquisas LGBT, né, de morte, mas isso a gente pode entrar depois também. Você falou que começou com o Hobbit, e aí eu estou lembrando de um outro entrevistado que eu tive aqui, o Luciano, ele falou que quando ele foi ler O Senhor dos Anéis, acho que é O Senhor dos Anéis, era muito difícil antes do filme chegar, porque era um livro numa biblioteca pública, o outro livro estava na outra... Então, para ele, foi uma dificuldade você conseguir ler toda a obra do Tolkien. Você teve essa dificuldade? Não, sim, tive. Como eu disse antes, não tinha acesso a livros quase de escola, né?
No entanto, e eu posso falar de maneira vaga, né, de maneira precisa, mas na gestão do Fernando Henrique Cardoso, começou um investimento muito grande em livro didático e livro paradidático, né, livro de literatura. Então, do nada, começou a aparecer muito livro na escola, né, a gente começou a ter acesso a muitos livros, todos eram muito novinhos, assim, um cheirinho de livro e tal, então dava para ver que o livro era recém-comprado. Então, eu li o Hobbit, né, num livro, ele é o livro único, né? Depois, Senhor dos Anéis, eu consegui numa outra escola, né? Então, eu fui para o ensino médio e lá tinha toda a coleção, os 3 livros do Senhor dos Anéis, vários outros livros. Mas, sim, é difícil achar. Por exemplo, eu gosto muito do Bernard Cornwell, né? E tinha geralmente coleções imensas, né? Então, eu li as Crônicas de Arthur. Então, eu li na biblioteca da escola e depois numa outra biblioteca pública. São 3, E sou apaixonado, então sou totalmente suspeito de falar do Cornwell, né? Então, eu tenho uma paixão muito grande pela literatura inglesa fantástica, né? Ainda não fantástica, como Cornwell, que mistura ficção e realidade. Misturou 2 coisas que eu sou apaixonado, né? História e ficção. História e ficção, exatamente. Ainda mais história medieval. Mas, sim... Tem o Conde Gooden também, que é muito bom. Sim. Que escreveu o Júlio César. Eu costumo dizer que é o seguinte, os livros estavam lá. Então, eu estava na biblioteca lendo, enquanto os bonitões lá da escola, os legais, estavam lá bagunçando, fumando droga no banheiro, aprontando por aí, fazendo sexo nos corredores, eu estava lendo, e eu era estranho, né, de estar lá sentado com o livro na mão. Falei, o que você está fazendo aí? Estou lendo. Você está louco? O que você está fazendo aí? Você é retardado? Você está lendo, cara? Por quê? O professor mandou? Falei, não, o professor não mandou, eu estou lendo porque eu gosto de ler. E naquela cidade, em Pindamonhangaba, para quem é de Pinda aí, vai saber, lá existe um bosque, né, chamado Bosque da Princesa, lindo lá. Tem plantas, árvores, como se fosse um grande jardim fechado, né? Dizem que lá foi a árvore que o Dom Pedro foi lá fazer xixi. Então, tá lá a árvore lá que o Dom Pedro fez xixi quando ele estava indo proclamar a independência. E lá no final desse bosque, né, seguindo por esse bosque, lá no final tem uma biblioteca. Eu amava aquela biblioteca, eu era fã não, eu era, como que fala? Eu era cliente assíduo. Eu estava sempre lá, e aí o pessoal já me conhecia, eu não precisava nem fazer cadastro, nada, eu já pegava os livros, tinham livros que eram livros de ocultismo, que ficavam em prateleiras escondidas lá, eu ia lá e podia ter acesso à vontade, que eles confiavam em mim, e eu ficava lendo lá, o pessoal ia lá, tinha vista, né, para o Rio, é o Rio Paraíba que segue lá atrás, e os casais que vão para lá para namorar, né, é um lugar gostoso de namorar lá, então dá para você ver os casais andando de mão dada, as crianças, e você lendo o livro. É um local extremamente propício para a literatura, aquela biblioteca do Bosque da Princesa. E aí li vários outros livros assim, na sequência. Depois de muitos anos, já adulto, né, eu tive uma experiência muito legal com a biblioteca que tem dentro da Uzi Minas. A Uzi Minas tem uma biblioteca lá dentro para os funcionários, e eu comecei então a pegar livros lá. Consegui terminar a saga das Crônicas de Arthur lá na biblioteca da Uzi Minas, e elas também, eu era um dos únicos que pegava um livro lá, mas eu li bastante, inclusive dentro do horário de trabalho, mas não contei para ninguém. Está ninguém vendo. O livro que primeiro te marcou foi esse do Gênio do Crime? O Hobbit. O primeiro que me marcou foi o Hobbit, Foi o primeiro. E foi um acaso, eu não sabia o que era Senhor dos Anéis, não tinha os filmes ainda, não tinha filme. Não tinha esse filme de Hollywood. Quando eu li, era assim, apenas um livro verde, ele não tinha nenhum desenho na capa, nada, é só um livro verde grosso. Mas me chamou a atenção o entalhe das letras, né, escrito Hobbit. O que significa Hobbit? Na minha época não significava nada. E eu li, eu fiquei totalmente apaixonado por aquilo, eu falei, cara, isso é outro mundo. Eu entrei dentro do livro, né? Você consegue visualizar o que o Tolkien está falando, você está lá, e ele faz longas exposições, você está lá andando, ele está na floresta, você consegue ver aquilo. Se eu não me engano, 2 anos depois, lançaram um filme do Senhor dos Anéis.
E na época eu fiquei até naquele dilema, eu vejo o filme ou eu leio o livro? Né? Porque se eu ver o filme, eu vou ler o livro influenciado. E no final das contas, eu li o livro primeiro, depois, antes de ver o filme, né? Eu li O Senhor dos Anéis antes de assistir os filmes. Você acha que foi bem adaptado? Foi ótimo, não, foi ótimo. Para quem gosta de Senhor dos Anéis e Tolkien, para mim, na minha experiência de adolescente daquela época, foi assim sensacional. Eu chorei toda vez que eu vi os filmes, né? E tal. Chorei quando o Frodo morreu. a aranha mordeu ele, eu fiquei assim, chorei em casa, chorei sozinho. Primeira e única vez que eu chorei lendo o livro, né? Chorando. Minha mãe falou: "O que você está fazendo, filho? O que aconteceu?" Eu falei: "Não aconteceu nada, o Frodo morreu." Sou um cara sensível. Nada, né? Entendeu, nada? Eu sou um cara sensível. Quando eu perguntei aqui para o pessoal qual foi o personagem que marcou mais eles, qual personagem cujas características eles gostariam de ter, 2 respostas vieram de Senhor dos Anéis. Um falou que queria ser igual ao Gandalf, porque o Gandalf ele tem a palavra certa para todo mundo. O Gandalf ele sempre sabe o que ele vai te dizer. A outra falou que gostaria de ser igual aquele anão, acho que é Gimli, porque o Gimli é o companheiro para toda hora. Tem algum personagem que você pensa assim, eu queria ter a característica desse cara, não só no Senhor dos Anéis, mas de qualquer outra obra? Posso dizer, sim, porque foi o personagem, o livro, a sequência de livros que me marcou, assim, no final da adolescência para a entrada da vida adulta, que foi o Sherlock Holmes, né, que é o que inspira a minha atuação profissional hoje, é o Sherlock Holmes. Apesar de eu achar ele um idiota como pessoa, né, como personalidade interpessoal, né, ele é um cara estúpido pra caramba, mas a forma como ele lida com a ciência, com os fatos, é impressionante, né? E eu me inspiro até mesmo na minha forma de obter conhecimento, né? Porque ele diz, inclusive eu dei uma entrevista para a Cristina Grêmio, né, uma entrevista que deu bastante sucesso sobre uma das minhas investigações, que eu ia citar essa passagem do Sherlock e eu esqueci, né? Isso me deu branco. Que o conhecimento é o seguinte, ele é limitado, nossa mente é limitada, então a gente não pode entulhar nossa mente com coisa que a gente não vai usar. Então ele é um cara extremamente prático, ele precisa daquilo, ele vai estudar aquilo, e o que ele não precisa, ele simplesmente ignora, para ele ser focado e ser especialista no que ele precisa. E a minha leitura, a partir daí, começou a ser uma leitura muito pragmática, né? Hoje eu leio muito pouco ficção e leio muito mais... leio pra caramba, mas nada muito sólido, né? Então, eu leio documentos, estudos, teses. Preciso escrever uma reportagem sobre determinado assunto, eu leio um livro inteiro sobre aquilo, mas focado na reportagem, né? Tudo muito pragmático. Nada muito... não leio muito mais hoje para diversão, para entretenimento, mas é mais para trabalho mesmo, até porque é muito cansativo, né? Você ler é uma atividade que demanda um certo esforço, e se você chega a um certo limite que não dá mais para você continuar. Porque seria meio que descansar carregando pedra, você acha? Exatamente. Se você é um músico, você está na hora vaga, você não vai tocar música, você vai simplesmente ficar na tua, vai ouvir música, mas você fica quieto, né? Ou se você é um massagista de modelos super bonitas, você não vai ficar massageando mulher na hora vaga, você vai ficar descansando. Na hora do almoço, vai massagear mais uma. Não, a não ser que você vai ganhar dinheiro com isso, não é profissional. Então, me perguntaram esses dias, né, sobre isso, de uma maneira muito crítica, e eu falei, olha, eu gostaria de poder hoje estar descansando, ler, eu acho que eu poderia até fazer isso em algum certo momento, né, sentar, descansar, ler devagarzinho, mas eu já li bastante, então vou voltar em breve, assim que eu tiver atingido o meu objetivo. O Sherlock tem uma passagem que ele dá um esporro no Watson, porque o Watson fala para ele: a Terra gira em torno do Sol, em torno de si mesma. Você não conhece o movimento de rotação da Terra? Ele: não conheço. Para que eu vou querer saber disso? E agora que você me falou, eu tenho que esquecer. Sim. Eu tenho que esquecer disso. E você meio que se espelha nesse momento do Sherlock, do que eu entendi.
Eu me inspiro nisso porque eu vejo que eu tenho limites, né? Eu comecei, quando você vai atingindo um pouco mais a maturidade, você vai começar a perceber seus limites, né? E eu tenho um limite de conhecimento, então chega uma hora que, porque, vou explicar, eu sou arquiteto, tá? Eu sou arquiteto de formação, não exerço hoje quase, sou recém-formado, mas formado entre aspas, que ainda estou uma briga para pegar diploma na faculdade já faz mais de um ano. Que ódio. Mas já completou todos os períodos. Já cumpri tudo, já entreguei o TCC, ano retrasado, entreguei meu TCC com louvor, recebi um 10 lá na minha apresentação, mas até hoje não consegui. Então, eu falo que sou formado, mas entre aspas, o pessoal vai me pesquisar lá, vai pegar e fazer igual aquele... o Decotélio, aquela Joana Dark lá, dizer, ele diz que é formado, mas ele não é formado ainda. Não sou formado, não tenho um diploma. Já terminei, mas não tenho um diploma. Meu professor precisa tomar vergonha, eu não vou falar mal dele, porque eu gosto muito dele, mas é que, enfim, são problemas administrativos aí que impedem ele de assinar um documento, maldito. Mas é o seguinte, então, eu sou um cara interessado em várias coisas, muita coisa, sou interessado em muita coisa, e hoje em dia eu estou tentando focar, porque aí fica difícil. Então, eu gosto muito de história, eu sou pesquisador, né? Então, faço pesquisas arqueológicas, meio que Indiana Jones. Eu gosto muito de música, faço música, eu gosto de desenho, eu desenho também. Então, poxa, tá vendo? Já começa a vir aqui, ali. Coisa assim. E aí eu tenho que focar, eu estou focando no jornalismo, né? Entre outras coisas que eu gosto de fazer, então tem que focar. Mas você entrou na faculdade de arquitetura buscando um fim profissional? Porque você já era jornalista antes, não era? Não, foi depois, né? Eu entrei em arquitetura porque é o seguinte, eu sou formado eu sou técnico em informática, né? E como técnico em informática, o caminho lógico a seguir seria uma carreira de engenharia, né? Eu fiz um teste vocacional, que inclusive é um livro que mudou minha vida também, foi o Qual a Cor do Seu Paraquedas, não lembro do cara, acho que é Bolles, tenho ele aqui em algum lugar. Qual a Cor do Seu Paraquedas? Esse livro é sobre teste vocacional, né? Ele tem vários testes, maneiras de você conseguir um emprego de maneira mais rápido, né? Muito, muito bom, apesar de estar um pouco desatualizado. Ele fala muito de e-mail, de fax, ainda não tinha essa dinâmica de hoje em dia, de rede social e tal, mas é muito bom, e eu fiz o teste, e o teste era jornalismo ou arquitetura. Eu pensei, bom, o caminho lógico seria engenharia, mas a arquitetura está muito próximo de engenharia, eu gosto muito de desenhar, sou desenhista, falei, vou fazer arquitetura. Gosto muito de ser arquiteto, mas eu me tornei jornalista por necessidade e não por opção. Na realidade, eu me tornei jornalista sem perceber, né, se puder falar isso aí. Quando eu estava escrevendo lá no blog, com a perna quebrada, eu não queria ser jornalista, até porque se meu pai ver isso aqui, ele vai ficar chateado, mas é verdade, eu não queria ser igual ele, né, eu queria ter outro caminho para mim. Então, tudo que eu queria era não ser jornalista. Então, eu comecei a escrever, me tornei jornalista. Quando eu estava escrevendo para o jornal, né, já de maneira profissional, e aí, quando foi publicada a primeira matéria, caiu a ficha. Eu falei, cara, eu estou fazendo jornalismo. Eu publiquei uma reportagem, eu tinha publicado 2 reportagens, né? Eu publiquei uma sobre atiradores de Suzano, né? Molecada que atirou lá em Suzano, e eu fiz uma reportagem ensinando como se defender em caso desses atiradores, né? Porque eu queria fazer, tudo que eu faço é muito prático, né? Tudo tem algum fim. Então falei, cara, eu preciso ensinar as pessoas a se protegerem, não só contar uma história, mas trazer alguma coisa muito prática a partir dali. E publiquei então, e aí eu percebi que eu era jornalista. Caiu-me ficha. Falei, cara, tô fazendo jornalismo. E aí consegui, né? Claro. Então foi uma necessidade, porque hoje o jornalismo brasileiro está extremamente... está com problemas, né? Tem problemas muito sérios, problemas ideológicos e problemas práticos. Jornalistas ruins, em muitos casos, ou jornalistas mal intencionados, canalhas. Mas tem muita gente melhor do que eu, tá? Tem muita gente melhor que eu.
O negócio é que essas pessoas estão focadas, né, numa questão ideológica e deixam um vácuo gigantesco que eu tenho tentado preencher, apesar que eu sozinho não consigo, né? Por isso que eu costumo dizer que eu não tenho concorrência, eu tenho pessoas que eu tento trazer junto comigo, ajudar essas pessoas a trabalhar. Então, vários jornalistas que entram em contato comigo, eu ajudo da forma que for, não vejo eles como concorrência, como disputa, nada disso. Eu vejo como uma causa, né? Ocupar esse espaço e fazer essas reportagens. Quase todas as reportagens que eu faço, só eu que faço, não tem outras pessoas fazendo igual, né? Então, por isso que eu vejo como uma missão e não como uma coisa que eu queria fazer, né? Eu não queria ser jornalista, eu acabei me tornando por acaso. Só voltar rapidinho, seu pai, ele foi aquele molequinho que ficava na beira do gramado da rádio, entrevistando o jogador, e daí foi crescendo dentro da rádio? Essa é a história do seu pai? essa é boa que você contou, porque meu pai, ele tinha um trauma com futebol, né? Eu odiava futebol porque ele era gandula, os caras zoavam com ele. Não, meu pai, ele começou como locutor volante, aquele cara que pega um carro e faz anúncio. Antigamente não tinha internet, né? Então o cara anunciava na rua. Pegava um carro, botava uma caixa de som em cima e saía falando lá, anunciando uma loja ou fazendo alguma coisa. A partir daí ele foi chamado para trabalhar em rádio, né? Porque ele fala muito bem. Meu pai fala muito bem, tem uma voz boa, locutor e tal. Trabalha em rádio, mas assim, coisas de cultura, divulgação, apresentação de programa, não é nada de reportagem. Ele participou de um programa na Band, né? Sobre... não lembro, o programa Vitrine, né, ele tinha um programa, participou um pouco tempo, né, apresentava de madrugada, programa sobre empresas também, gostava muito dessa questão de empresa, né, tal, montou empresa também, tal, mas nunca foi jornalista de reportagem. Hoje ele faz jornalismo comunitário, né, acompanha por cima do trabalho dele, mas ele trabalha em comunidade, vai lá, essa mulher está precisando de alguma coisa, vai lá e filma nas redes sociais, tal. Hoje não trabalha em nenhum veículo, né, trabalha para ele mesmo. Porque essa história que eu contei é a história mais ou menos do Milton Neves, do Datena e tal. Se você for pesquisar, esses caras, eles são mais apresentadores de notícia do que jornalistas, efetivamente, né? Então, eu costumo dizer que existem níveis, né? Esses dias eu tive uma discussão com a Madeleine Laxo sobre o que é jornalismo ou não. E existem níveis, né? Existe o padrão ouro do jornalismo, que é o repórter, o cara que produz reportagem, né? O cara que está produzindo conteúdo, que está contando fatos. Aí existe o colunista de opinião, que pode ser assim, está fazendo jornalismo, mas não é padrão ouro, porque ele está contando a opinião dele. Pode ser melhor se ele apresentar fatos. Por exemplo, o caso da própria Madeleine Laxo e a Paula Schmidt, que são pessoas que escrevem fatos, né? Apesar de ser coluna de opinião. E existe o cara que apresenta notícias. Ele deixa de ser jornalista? Não deixa, mas ele não é padrão ouro, né? O cara tá lá simplesmente lendo o teleprompter, que é o caso da Maju, por exemplo. Né? Tá lá no Fantástico, lá lendo notícia. Da Atena. O cara é jornalista. Não deixa de ser, mas não é, sabe, top. Também não deixa de ser, digamos, né, assim, porque é necessário. O cara lê a notícia. Por exemplo, um cara feio que nem eu, que não fala muito bem, o cara vai produzir conteúdo. O bonitão vai lá, o William Bonner, com aquela voz de locutor, tá lá. Que ele foi também de rádio, né? O William Bonner, o Emílio Surita, o Huck, o Luciano Huck, o Marcos Mion, todos vieram do rádio. Né? Pela forma de se apresentar, a voz, que é a principal, né? E depois vem o rosto. E então não deixa de ser, obviamente. Não é o top, né? Que é o repórter, que muitas vezes nem aparece, né? O cara não aparece, ele produz o conteúdo, mas está lá escondidinho. Isso é mais importante. O importante é que a notícia está sendo contada. Você falou que o Hobbit é o livro que te trouxe para a literatura, mas o livro que te marcou na vida toda, assim, mais que todos, é o Hobbit ainda? É difícil, uma pergunta difícil, você me pegou, você podia ter me antecipado e eu poderia refletir um pouco. O livro que mais me marcou, realmente, eu não sei, cara, é uma pergunta que eu não sei. Eu poderia fazer essa lista aí, entende? Porque Hobbit é Senhor dos Anéis, é a mesma coisa, né? Então, Senhor dos Anéis,
o próprio Sherlock Holmes, e o Gênio do Crime, né? Que é sensacional. Tem os livros do Bernard Cornwell também, a saga do Saxônicas, do Arthur. Perdão. Essa do... Como que fala? Do Rei Arthur, né? As Crônicas de Arthur. Crônicas de Arthur. Então, são épocas, né? E depois de adulto, me marcaram os livros de política e filosofia. Li o Olavo de Carvalho, mudou, assim, também. Eu comecei a ler Olavo. Mudou sua visão de mundo, ler o Olavo? Totalmente. Eu era um cara totalmente alienado, né? Assim, de política em geral. Eu gostava muito de política do horário eleitoral, de ver aqueles caras, vereador, né? Falando besteira, aquelas piadas, eu gostava muito. E aí, li o Olavo, cara, me transformou, assim, total, assim, boom, também, sabe, quando a mente abre. Eu acho que isso vai acontecer no futuro de novo, né, que eu vou ler alguma coisa que vai mudar a minha visão de mundo. Comecei a ler Olavo mas, assim, não sou Olavete, nada disso, mas o que ele apresentava ali, eu li o mínimo que você precisa saber para não ser idiota, um amigo meu me emprestou, de serviço, eu sou grato muito a ele por isso, e comecei a ler, e aí, obviamente, o Olavo, porque tem muita gente que é ingrata com o Olavo, né? Muita gente que lê o Olavo e começou, e abriu a mente também, a partir daí, e aí seguiu o seu caminho, o cara se tornou liberal, o cara se tornou ANCAP, e aí começa a ouvir o Olavo com rancor, com indiferença, ou com, sabe, com ranço, né? E eu sou muito grato a ele, eu sou muito grato ao Olavo. Não pude falar isso para ele em vida, mas deixo registrado aqui minha gratidão a ele. Mas segui meu caminho, né? Li outros autores, li Hayek, li Mises, e esses outros autores foram ampliando, o Scruton, né? Scruton também é muito importante, a leitura de Scruton para mim. Isso foi também, cada um deles foi deixando uma marquinha em mim, então eu me considero hoje um conservador liberal, ou um liberal conservador, né, talvez 50% de cada lado. Dizem que não existe, mas eu existo e resisto. Se tiver em minha existência, eu serei resistência. Mas é verdade, eu me considero um conservador liberal ao ponto de que eu vejo que o que é bom precisa ser conservado. E o que precisa ser transformado, precisamos ter prudência a transformar isso. E não transformações radicais feitas no século passado, né, ou retrasado, trouxeram mudanças muito negativas para a humanidade. E hoje a gente está tendo evoluções tecnológicas, sociais muito bruscas, que a gente não sabe os efeitos a longo prazo. Então eu acredito que precisa ter prudência, que é uma qualidade, uma virtude conservadora. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo, como liberal, eu vejo que o Estado ele tem que servir o cidadão, não ao contrário, e que um Estado ele tem que ser mínimo, que as liberdades elas precisam ser respeitadas, isso é um valor liberal também, né? Apesar de eu não ser libertário, não ser ANCAP, eu não sou bolsominion, nada disso. Então, eu defendo esses pequenos valores meus, que foram me moldando ao longo do tempo. E, é claro, se eu pudesse citar, que é talvez o principal livro que mudou a minha vida, a Bíblia, né? Eu sou cristão, também me converti aos 17 anos, hoje eu tenho 34, e a Bíblia e vários outros livros cristãos, claro que eu li também ao longo da vida, também me moldaram, né? Então o fato de eu ser conservador também é por conta disso, né? Por fato de eu ser cristão, de eu saber que o cristianismo foi um fator muito positivo para o mundo em vários aspectos, e o que temos hoje de bom foi devido às conquistas vindas do cristianismo, né? Então, vários livros. Eu cito a editora Vida, né? Que é uma editora sensacional, nunca vi um livro ruim da editora Vida, de livros cristãos, né? Não conheço. Editora Vida, é protestante, né? Uhum. A literatura ajudou a moldar sua visão de mundo, além do Olavo, a ficção. Tem o Sherlock Holmes, que influenciou a sua profissão,
Mas o seu jeito de ver o mundo, de tudo, tem alguma influência, você acha, dos livros que você leu? Todos eles, né, em certo ponto, de maior ou menor grau, alteraram minha visão de mundo, né? Então, você pegar, por exemplo, no próprio Tolkien, no Hobbit, a maneira como que o Bilbo abraçou a aventura, né, e ele entrou nessa aventura, mesmo a contragosto, mas ele entrou e seguiu, né, firme nesse propósito. Eu tenho feito isso. Então, também a maneira como Frodo, desde o comecinho, quando ele recebeu o anel, até quando ele chegou a Mordor, jogando o anel na montanha, né, queimando o anel na montanha, Brokeback Mountain, ele teve um compromisso, ele selou um compromisso, né, na Sociedade do Anel, ele falou, vou lá, vou queimar o anel. E ele seguiu e foi, mesmo quase perdendo a vida, mas ele continuou naquele propósito. E eu tenho isso como missão, né, de seguir firme também. Então isso me marcou demais, me marcou muito. Até porque quando eu leio os livros, eu entro lá dentro, né, eu vivo o que o livro está me contando e tal. Então eu consigo me ambientar no livro, eu sou transportado para dentro da história. E então marcaram muito. Cada momento esses momentos aí foram me moldando o meu caráter, né? No caso da Bíblia, principalmente, dos cristãos, a história de Jesus, como que Jesus andava e fazia, é totalmente diferente, muitas vezes, do que as pessoas cristãs dizem, a mídia cristã. Jesus, ele é um cara que era um cara revolucionário, não do ponto de vista esquerdista, mas ele é um cara irreverente. Eu via Jesus rindo, lendo a Bíblia, né? Um Jesus com bom humor, e um cara, enfim, sensacional, né? Ele só se zanga uma vez na Bíblia toda, né? Hã? Jesus só tem o sentimento da ira uma vez, quando ele vai até o templo e expulsa os vendilhões, só ali ele está com raiva, zangado. Zangado, mas aí quando você vê o contexto, você dá razão, né? Então você vê que aquele lá era o único local que os não-judeus podiam cultuar, e os caras estão lá ocupando aquele espaço, ainda vendendo, né? Poxa, é complicado, né? Então, qual outra reação em meio a isso? Acho que não tem, né? Entre outros casos, quando eu vejo Jesus ensinando os discípulos, e os discípulos perguntam para ele, Jesus, tá bom, mas nos mostra Deus. Jesus, caraca, mas vocês estão nesse tempo todo comigo, não aprenderam nada? Isso pouco antes dele morrer. Né? Vocês, depois de tanto tempo, vocês não aprenderam nada. Raça de víboras! Então, assim, é um Jesus bem-humorado, né? Irreverente, talvez, que os religiosos da época e os religiosos de hoje não entendem. Eles pensam um Jesus austero, condenador, um Jesus blasé, religioso, assim, como os retratos que mostram, né? Jesus. Não, ele é um cara normal, que andava e falava, apesar, né, um pequeno detalhe, que é um cara com inspiração divina, né, de origem divina, e que falava de uma maneira totalmente diferente, totalmente de pessoas que viram antes e depois dele. Mas, enfim, eu falo de Jesus porque ele me moldou muito, né? Então, sim, todos esses livros, depois os livros de filosofia, de Olavo, Scruton, né? Scruton foi fundamental para mim no meu período de faculdade, né? Sou arquiteto e o ambiente de faculdade de arquitetura é quase todo cheio de professores militantes, né? Apesar de eu ter outros professores assim de muito bom mesmo, alguns até de extrema esquerda, mas eram ótimos professores. Então eu precisei assim de ter esse embasamento para não cair na ladainha, né? No canto da sereia. Tá. Você seria um jornalista não tão bom quanto você é hoje se você não tivesse lido Tolkien, o Cornwell, tudo que você já leu? Você acha que seria um jornalista não tão bom? Você acha que isso fez diferença para você? Certamente, não, isso eu tenho certeza. Porque quando você entende, para quem leu, né, o Campbell, né, a questão da jornada do herói, e você entende esse movimento
né, de aventura, de jornada, de início de jornada e chegada, e você entende. É porque o pessoal fala de storytelling, né, que é um negócio meio inglesado, né? Storytelling. Não, inclusive, eu dei uma entrevista aí para uma grande produtora de vídeo, e o cara, como você explica storytelling no seu trabalho? Que raio que é storytelling? Aí, não, contar histórias, o fato de contar histórias, sim, eu aplico, e o storytelling está ali, no campo, né? E não precisa estar em inglesado, gringado. Então, quando você entende esse movimento, quando você começa a produzir uma reportagem, você não pensa simplesmente em colocar os fatos. Tá, Joãozinho foi para a padaria. Tá, mas qual que é o sentido por trás disso? Quando a pessoa estiver lendo, qual que é o início, começo e fim disso aí? Como que a história ela vai marcar a pessoa? Então, as minhas reportagens, eu tenho o privilégio de poder marcar as pessoas que estão lendo. Na maior parte das vezes, às vezes não, mas na maior parte das vezes a pessoa lê, a pessoa fica impactada com aquilo, porque eu estou contando uma história, não estou simplesmente jogando os fatos na cabeça da pessoa. Então, outra coisa é a forma humana, né, de ser mais humano, que os livros me ensinaram. A humanidade, ela me trouxe um talento muito grande em entrevistas, né? Eu consigo várias exclusivas por conta disso. A maneira como lidar com as pessoas. Um dia desses eu fiz uma reportagem e as pessoas falando, olha, eu vou fechar com você, exclusiva, porque você foi o único cara que chegou de maneira decente com a gente, não que nem um abutre. Mas é verdade, você não tratar o entrevistado ou a fonte como se fosse um mero objeto que depois da reportagem vai ser descartado. Né? Então, eu acabo criando vínculos com as pessoas que eu estou trabalhando, que eu estou entrevistando, que eu estou trabalhando como fonte. E isso veio também, principalmente por causa dos livros. Porque qual que é a minha outra influência na juventude, na infância? Foram os professores, alguns deles, né, que eu já citei, mas principalmente os livros, né? Porque eu não tive muita presença de pai e mãe, então os livros foram meu pai e minha mãe. Entendi. Você é da sua infância e adolescência, década de 90, não é por aí? 90. Década de 90, eu particularmente, na minha adolescência, estou ali vidrado no videogame. Uhum. E aí eu até gostava de ler, mas não tanto, porque eu queria jogar videogame. Isso para você também aconteceu? Foi um obstáculo? Como é que você tratou isso? Eu comecei com videogame, assim, o primeiro videogame que eu joguei foi Sonic, em 94 também. Quando eu li o primeiro livro, também joguei o primeiro videogame. Mas eu nunca tive, no começo da infância, videogame muito presente, né? Enfim, não tinha dinheiro. Meu pai tentou montar uma games em casa, não deu muito certo. A molecada não ia jogar, não tinha dinheiro e tal. Teve que se desfazer dos videogames. Mas depois, no começo, assim, no final da infância, tinha videogame, a gente jogava bastante. E no começo da adolescência, eu ganhei um Dreamcast. Né? Na verdade, eu fiz um grande negócio, um rolo lá, e consegui um Dreamcast com vários jogos. O Dreamcast é um videogame que não fez muito sucesso, mas que os jogos tinham uma qualidade superior do PS1 e quase, mais ou menos, do PS2, né? Uhum. Jogos que eram muito bons. Inclusive, eu tinha o Unreal, que é um jogo que eu fiquei anos jogando, Unreal Tournament 2, Sim. que eu tinha isso aí. Cara, eu jogava, eu e meu irmão, tinha um amigo meu que vivia em casa lá, não saía de casa, ficava jogando direto. Mas isso foi uma época curta, né, da minha vida, dessa jogatina, né? Então, coisa de 1 ano, quase 2. Depois eu parei de jogar, perdi, o videogame quebrou, e nunca mais eu comprei videogame, mas eu gostava muito de jogar. Mas eu lia muito também, na época, porque eu tinha muito tempo livre, né? Porque a escola nunca me desafiou. Conseguia equilibrar as duas coisas? O videogame e o livro? Sim, mas é importante eu frisar que eu lia não era para aprender, eu não lia para como fala? Me culturar, né? me trazer cultura, ter cultura, para ter conhecimento, nada disso. Eu lia porque eu gostava, é isso. Então eu pegava Stephen King,
Eu li aqueles livros enormes dele lá em 3, 4 dias. Eu devorava, ficava o dia inteiro lendo. E porque eu não fazia dever de casa, nunca fiz dever de casa. Porque eu chegava em casa e ficava lendo. Mas... E aí, eu sempre, se você pegar meu boletim escolar, você vai ver que eu tenho sempre 7, 8, nunca 10. Porque eu não fazia dever de casa. Eu fazia a prova e tirava 10. Mas não é porque eu sou gênio, não. É porque o ensino era muito baixo mesmo, a qualidade era bem... porque alguns alunos puxavam para trás também, né? Então, seguravam a turma, não conseguia avançar muito. Então, eu nunca tive muito prazer, assim, na escola, nunca fui muito desafiado. Aí, quando eu cheguei no final do ensino médio, eu cheguei numa escola muito boa, na cidade lá, que era bem considerada, assim, uma escola bem tradicional, apesar de pública. E aí eu me lasquei, porque eu percebi que eu estava bem para trás. Bem para trás, né? E aí eu tive que correr atrás do prejuízo, né? Quase repetir de ano. E aí eu conheci uma menina, comecei a namorar ela, e essa menina me incentivou bastante a estudar, ela é bem certinha, né? Então eu corri atrás, estudei bastante, até porque eu queria casar com ela, e comecei a estudar por conta própria, aprendi a ser autodidata, né? E não depender da escola, coisa que eu devia ter feito antes, né? Não ficar dependendo da escola para estudar. Escola, eu costumo dizer para minha filha, né? Escola a gente vai para cumprir tabela, você vai estudar em casa. É em casa que você estuda, na escola você finge estar estudando. Enfim, casei com essa moça e hoje estamos aí, há 17 anos juntos. Você tem uma filha, então? Tenho. Como é que você estimula a leitura para sua filha? Muito boa essa pergunta, viu? Minha filha, ela tem 6 anos, ela começou na primeira série agora, ela já lê, já é totalmente fluente, lê melhor que muitos adultos já, lê em inglês também algumas coisas, escreve também, e eu estimulo ela com livros, né? A gente lê junto, eu comecei lendo junto com ela para dormir, antes, então, alguns anos atrás, e depois de um tempo eu mesmo estimulava ela a ler. Hoje a gente assiste anime junto, legendado, então para estimular, para forçar, ela está lendo, então ela nem percebe, mas ela está lendo lá junto comigo, eu estou ensinando ela com o desenho. Hunter x Hunter, que marcou muito também minha vida. O Hunter x Hunter é um anime muito bom. Já assistiu Hunter x Hunter? Não. De anime eu sou muito fraco. Assiste Hunter x Hunter, é muito bom. Depois da segunda temporada começa a ficar bom. Mas é muito bom, é muito legal mesmo, porque é muito bem escrito, né? Então assisto junto com minha filha, desenhos e tal, forço ela a ler. Lia junto com ela. Hoje em dia Você lia para ela? Lia para ela. História de contos de fadas, né? Lia contos de fadas antes de dormir. Ia lendo junto com ela, assim, e hoje ela tem uma prateleira enorme, cheia de livros, assim, tem mais livro que eu. Ela gosta muito de ler. Hoje mesmo eu falei para ela, filha, termina de arrumar seu quarto e senta na rede, tem uma rede lá na garagem, senta na rede para ler. Ela ficou lendo lá. Ela leu um mangá da Bíblia, né? Uma Bíblia em mangá que eu tenho aqui. E minha filha é aficionada por dinossauros, né? Então ela ama dinossauros, sabe tudo sobre dinossauro. E ela tem um monte de livros sobre dinossauro. Então às vezes ela está no quarto dela lendo lá. Curiosidade sobre dinossauro, ela lê bastante. Então, eu estou desde hoje estimulando ela. Eu li Nárnia para ela. Quando ela era menorzinha, eu li Nárnia. Então, a gente lia junto. E é por isso que ela está bem avançada para a idade dela, né, na questão da leitura. A mãe dela também estimula ela a ler, né? Ensina ela, está sempre junto com ela, assim, sentando junto, fazendo lição. Fora da escola, não tem nada a ver com escola, né? Ela tem livros de lição que ela faz junto. E de uma maneira gostosa, né? Nada de ficar brigando, nada disso, né? Eu costumo falar para minha esposa isso, que a gente tem que estimular ela para ela não sentir uma pressão. Isso é uma lição, você tem que fazer, porque isso é cansativo. Eu não gostava disso, então tento passar para ela o que eu gostava e o que eu não gostava. Você acha que conto de fada é uma coisa importante dela ter acesso, dela ter conhecimento? E por quê? É importantíssimo. Importantíssimo por 2 motivos. Porque faz com que a criança tenha uma segurança. Isso é coisa minha, tá? Faz com que a criança tenha uma segurança de que o mundo é uma coisa simples.
A criança não precisa saber que o mundo é complexo, que o mundo é uma desgraça, nada disso. Ela tem que entender que no conto de fadas, o bem sempre vence, né? Então a criança precisa ter essa segurança de que o bem sempre vence e que ela vai, que tudo pode melhorar. Então o conto de fadas, ele tem uma questão de um arquétipo, né, na nossa personalidade, dessa questão, né? Então, não tem conto de fadas que dá tudo errado no final, né? Dá tudo certo. Então, o conto de fadas, ele é extremamente necessário no começo da infância. Extremamente necessário. E a gente imaginar que era o que nossos ancestrais faziam, né, na beira da fogueira, sentavam lá e estava a velhinha, a anciã, contando contos de fadas. E isso fazia parte da vida da criança e fazia o imaginário, né? A criança passava a enxergar o mundo, ela começava a imaginar o mundo, que até então não tinha forma, ele passa a ter forma, esse mundo, na mente da criança. Então, o conto de fadas em si é muito bom, é importantíssimo, recomendo. E o segundo ponto é a parte da própria literatura, né? Então, a criança, não só o pai ler para a criança, mas ele lê junto, né? A criança ir olhando as letras e começar a reconhecer os caracteres e começar a pegar livros e ver que o pai ou a mãe leem, né? Não só o pai falar, tem que ler livro, e o pai não pega um livro para ler. Então, se ele está sentado junto, ele está mostrando, olha, isso é importante. A criança começa a aprender através da mímese, né? Ela começa a aprender por osmose. Isso é muito legal. Você, na sua casa, não tem o conflito do livro com tablet, com videogame, com computador, que as crianças estão hoje super conectadas. Não, computador ela não mexe, porque o computador é meu instrumento de trabalho, né? Mas sim, se deixar a criançada, não larga o telefone, né? Ela não quer largar o telefone, mas eu não deixo muito, não. Até porque o telefone ele é muito problemático, né? Para a criança que começa a mexer isso aí sem controle. Aqui tem que ter algumas regras. Eu gosto muito de assistir muito desenho na TV, né? Fica assistindo coisa de dinossauro, o dia inteiro vendo coisa de dinossauro. Mas sim, a gente tem um momento de leitura, né? Você fala assim, agora chega, senta lá no seu quarto, sossega um pouquinho, senta, lê o livrinho, ou vem aqui, senta junto comigo, vamos ler junto e tal, né? Então, até tem, né? Mas a gente tem que saber lidar. Eu pensei em dar um telefone para ela, mas por enquanto não. Vou segurar um pouquinho a onda. Vamos ver até, né? Se ela consegue amadurecer um pouquinho mais para conseguir lidar com isso. Não, porque o telefone ela tem acesso ao mundo e o mundo tem acesso a ela. Tem os dois lados. É complicado. Sim. Imagino que, ainda mais sendo uma menininha, para um pai deve ser mais assustadora essa perspectiva. Sim. Eu costumo tratar ela com muita... eu sou um pai muito legalzão, né? Então eu brigo com ela, dou umas porradas nela de vez em quando, dou um soco, um chute nela, ela me chuta. Eu acho importante ela aprender a se defender, né? Digo soco, nada de espancar a criança, não, mas brincar de lutinha e tal. Porque eu gostava muito de fazer isso com meu irmão e eu acho que é importante para ela ter esse momento de estar junto, de ter um pai amigo, né? Um pai junto. Sim. Apesar de eu deixo claro que eu sou o pai, né? E não sou apenas um amigo, mas... tem uma autoridade. Tem dado certo na nossa amizade aqui. Não, que maneiro isso. Muito legal saber que a coisa gira desse jeito. E ela está percebendo aos poucos que ela precisa da leitura na vida dela, né? Ela tem 6 anos ainda, mas ela está percebendo essa importância, ela está entendendo que ela vai saber mais coisas lendo, né? Eu procuro segurar a onda dela, né? Porque a gente que, digamos, entre aspas, né? Eu digo bem entre aspas, mas que é mais avançado que as crianças da escola, acaba se achando, né? E se achando, acaba acomodando, que foi o que aconteceu comigo. Me acomodei e quando eu fui ver, eu estava bem para trás. Então, eu tento segurar a onda dela de tentar estimular, não ou recompensar, né, a inteligência dela, mas recompensar o esforço. Porque quando se recompensa o esforço, ela vai se esforçar cada vez mais e vai perceber que precisa mais aprender e tal, tal. Então, eu acho que esse é o ponto. E não, também, como eu disse, não transformar uma coisa impositiva, né? Aquela coisa chata de que chegou a hora da lição, vai dar umas porradas na criança, e a criança senta lá para ler, que ódio, bota o Machado de Assis na mão da criança, e a criança vai olhar. Aí afasta, né?
Agora, se eu puder dizer que uma coisa que eu odiei, livro que eu odiei foi Harry Potter, cara. Desculpa, não sei se você gosta, mas, cara, Não, alguém gosta. Cara, que livro horrível, cara. Eu comecei com um coração aberto, apesar de eu ser do time Senhor dos Anéis, mas quando eu comecei a ler Harry Potter, eu falei, cara, que porcaria! Que moleque ególatra! E não só moleque, a escritora era ególatra do moleque, ela endeusava o moleque. Eu falei, cara, que lixo! Lixo, é horrível, mas tudo bem. Gostei do filme dos Animais Fantásticos. Não sei se tem livro sobre isso aí, mas achei o primeiro filme bom, não sei os outros. Mas achei legalzinho, bem melhor que Harry Potter. Mas tudo bem. Ela fez história, ganhou muito dinheiro. Eu acho preferível ler Harry Potter do que não ler nada. Mas. Não gostou. Acho que tem coisa muito melhor que Harry Potter. Em literatura infanto-juvenil. Do livro ruim, você pode. O livro ruim pode ser, entre aspas, ruim, né? O Harry Potter. Pode ser porta para coisas melhores? Eu acho que sim, não, sim. O cara, obviamente, se o cara ficar Harry Potter, e ficar só no Harry Potter, ele não vai evoluir nada, né? Ele vai ficar preso naquilo o resto da vida e não vai ficar falando, o Bolsonaro é o Voldemort. Bobão, vai ficar bobão. Mas se o cara, como eu disse, é melhor Harry Potter do que nada. Mas ficar só nisso, pelo amor de Deus, né? Então, assim, ele pode começar no Harry Potter e ir para outros livros. Não precisa, o pessoal fala, o cara é de direita. Não precisa ser necessariamente de direita. O livro não é de direita nem de esquerda, mas ele pode começar a ler umas coisinhas um pouquinho melhores, né? Então, próprio no Brasil, a gente tem o Pedro Bandeira, né, que escreve livros infantis juvenis, o João Carlos Marinho, né? Então, tem escritores bons para o cara ler. No próprio Brasil, não precisa ser nem na Inglaterra ou nos Estados Unidos. Você, agora falando do seu livro, você está escrevendo um livro. Sim. Um livro reportagem. Tem a ver com fake news? tem jeito. O livro é sobre o estudo de Manaus, sobre aquele estudo de cloroquina, né, que deu uma superdosagem de cloroquina. Eu fiz algumas reportagens, investigações, só tem a minha investigação, não tem outras. Então, até o pessoal falou, você tem que escrever logo e tal. Eu falei, cara, só tem eu. Então, ninguém vai escrever sobre isso aí, fica tranquilo. E se a pessoa for escrever, ela vai ter que falar comigo. Então, sim, estou escrevendo. É um livro-reportagem, apesar de eu estou tentando colocar um toque de literatura, né? Um toque poético na história, não simplesmente colocar tudo seco lá, que é importante, né? A poesia é importante para a vida, mas sim, é um livro-reportagem. E você tem previsão dele sair, de quando vai ficar pronto, alguma coisa assim? Não. Depende de mim, né? Depende primeiro de mim, de eu terminar o livro, e depende também... eu não tenho editor ainda, não tenho nada. Eu recebi um amigo, me cedeu o selo dele, mas eu ainda tenho que procurar editor ainda. Tal. Eu vou publicar. Né? Hoje em dia você não precisa nem de editora para publicar livro, mas o ideal seria eu ter uma editora grande, porque é uma história interessante, importante, né? Então, sim, eu não tenho data ainda. Não tenho data. Mas eu quero publicar esse ano ainda. Você tem uma rotina de escritor? Como eu tinha comentado com você, minha rotina é caótica, tudo caótico na minha vida, né? Então, hoje eu acordei cedo, trabalhei um pouquinho aqui, aí depois eu levei o cachorro lá para comprar remédio de cachorro, o cachorro tá doente, tadinho. Depois eu fui na minha sogra, aí eu voltei para casa, trabalhei mais um pouquinho e agora estou aqui com você. Amanhã, só de noite, e assim vai. Então, minha rotina é extremamente caótica, não tenho horário para trabalhar, às vezes eu estou de madrugada trabalhando, às vezes a pessoa me liga, eu falo, desculpa, tô te acordando. Eu falo, não, você não está me acordando, estou trabalhando agora. Mas no dia seguinte ela pode estar me acordando porque eu posso estar dormindo. É tudo caótico aqui. Se você olhar minha bancada aqui, você vai ficar assustado. Tudo bagunçado mesmo. Porque minha mente é bagunçada, né? E eu vou me organizando aos poucos e às vezes eu tenho estalos. Infelizmente, eu não consegui ainda ter acessos constantes de criatividade. Então, às vezes eu tenho uma coisa muito criativa e genial e mês que vem eu não vou ter, e até o mês que vem eu não vou ter, né? Esse tempo, por exemplo, eu fiz uma experiência trabalhando numa revista e lá eu não tive nenhum acesso de extrema criatividade, infelizmente. E aí, enfim, não consegui fazer aquilo que eu queria, né? Que eu me cobrei. E agora,
Tô tendo. Esse dia tá sendo bem produtivo para mim. Então não tenho rotina nenhuma, infelizmente ou felizmente, né? Não sei. Tá funcionando, às vezes funciona, né? Mas precisa de criatividade para um livro-reportagem? Precisa. Não digo para esse livro-reportagem, né? Preciso de criatividade para responder, para investigar, né? Porque uma investigação é um trabalho totalmente artesanal. Apesar de eu ter um protocolo de investigação, métodos de investigação, precisa ter criatividade para conseguir chegar nos caminhos. Vou dar um exemplo. Nessa do estudo de Manaus, por exemplo, é um estudo, pessoas morreram, mas ninguém sabia quem eram essas pessoas. Como conseguir achar essas pessoas? Eu fechei a reportagem sem ter nada na mão. Falaram, David, então faz, beleza. Fui atrás. Como? Aí eu te pergunto, como que você encontraria pessoas que ninguém sabe o nome e é segredo de justiça? O segredo, né? Segredo. Bom, eu não sei, né? Vou procurar nos meios oficiais. Foi o que eu fiz. Ministério Público, Ministério da Saúde, todos falaram, negaram acesso, falaram, não pode segredo, porque é um estudo sigiloso, de fato, sigiloso. O que eu fiz? Eu comecei a pensar, fiquei dias pensando, falei, cara, como que eu faço? Aí eu falei, bom, eu vou colocar todos os dados que eu preciso. Juntei todos os dados. Fiz um mega dossiê, esse dossiê tem umas 30 páginas, colocando todos os fatos conhecidos, porque isso eu vou colocar num curso que eu vou dar em breve, não tão breve assim, mas em breve, que investigação é a arte de encontrar fatos desconhecidos a partir de fatos conhecidos, né? Então, você vai ter os seus fatos conhecidos e eles vão te levar, vão fazer um caminho até os fatos que você não conhece. E aí, a partir daí, olhando esse material, eu falei, cara, já sei, deu um estalo. Eu vou cruzar esses dados e vou descobrir a data que as pessoas morreram, o local que as pessoas morreram, e eu vou procurar na internet. E foi o que eu fiz e deu certo. Né? E aí eu consegui, em aqueles sites de baixa qualidade, que colocam o nome de pessoas que morreram, e consegui achar algumas pessoas cruzando esses dados. Falando, esse cara eu tenho certeza, ele participou do estudo, esse participou do estudo. E aí eu comecei a entrar em contato com as pessoas e bingo, participaram do estudo. E aí eu falei, cara, isso é sucesso. Quando a gente ia publicar a reportagem, eu tinha conseguido 6 pessoas, mas só 2 falaram comigo oficialmente para a reportagem. Aí eles eram, se não me engano, não lembro de cabeça, acho que 16 pessoas. Tinha muito mais gente, só falei com 2. O cara falou, poxa, o editor me ligou do jornal, falou, David, você não consegue, não dá para publicar isso aqui não, cara, precisa de mais pessoas. Eu falei, tá bom, se você conseguir aí, eu falo com eles. Se você conseguir mais pessoas, eu falo. Eu falei, porque eu já fiz o impossível, meu amigo. Já consegui o impossível. Se você quiser mais, eu vou atrás. Agora, o que eu acho muito interessante, fico muito surpreso, a quantidade de exigência que a Gazeta do Povo tem comigo, isso eu até é um elogio, tá? Com outros jornais, reportagens, por exemplo, como a da Patrícia Campos Melo, que acusou o Bolsonaro de fazer disparo em massa, empresários bolsonaristas de fazer disparo em massa, poucos dias antes do segundo da eleição mais acirrada da história do país, e não tinha nada, ela não apresentou nenhuma prova, e depois também não, até hoje não tem prova. Entendeu? Então, assim, eu não sei se a Folha do São Paulo é tão permissiva assim, confiava tanto na Patrícia, ou se eles tinham interesses escusos, eu não sei. Mas, então, uma investigação precisa muito de criatividade, porque chega em certo ponto, você não tem o que fazer, você tem que ter aqueles estalos de criatividade, você tem que ter... não contar apenas com o protocolo, né? Mas contar com intuição, que é muito importante, né? O protocolo é ensinado na faculdade ou é uma coisa que você mesmo criou? Não é ensinado em faculdade, pode até ser em faculdade de jornalismo. Eu digo porque eu conheço vários jornalistas que vêm falar comigo, pedir dicas ou me ensinar a investigar, né? Então, vários falando que não ensinam, e pode ser que tenha pós-graduações de jornalismo investigativo, né? Não sei, eu tenho vontade de fazer uma pós, até mesmo para ter lá no currículo, né? O pessoal para de encher o saco de não ter a diploma em jornalismo. Mas é protocolo meu de investigação que eu fui aprendendo, e aí eu posso dizer como que eu comecei, mas essa já é uma longa história, envolvendo a Verônica Madarazzi. Eu queria até fazer um podcast um dia só sobre a Verônica. Verônica mudou minha vida. Verônica
Madarazzi. Não conheço. Verônica foi uma personalidade da internet, ANCAP, uma musa ANCAP. Sabe, os ANCAPs são muito virgões, eles... Não, nada contra, eu gosto muito de ANCAPs, tá? Eu tenho vários amigos ANCAPs, e eles me ajudaram muito no começo, como disse, a Verônica mudou a minha vida. Mas os ANCAPs muitas vezes não têm namorada, né? E eles acabaram se apaixonando pela musa, né, que era a Verônica, das redes sociais. Só que um dia a Verônica parou de postar, sumiu. O pessoal ficou preocupado. Dias depois apareceu uma publicação dizendo que a Verônica tinha morrido. Gente, Verônica Madarazzi, ela morreu, na verdade, ela não existe. Na verdade, Verônica Madarazzi é o meu irmão que morreu escorregando, se não me engano, escorregando na piscina, alguma coisa assim. E quem estava contando... bom, o nome da Verônica verdadeira era Adam Smith. E quem contava era o irmão dele, Karl Marx. Entendi. Como assim? E começaram a investigar e montaram um grupo para investigar isso aí. E o grupo era um grupo muito ativo e muito bom, o pessoal muito bom de investigação, o Leandro Cardinha, Carolina. E eu entrei nesse grupo, assim, isso em 2017, se não me engano, e comecei a investigar junto com o pessoal. Encontraram, tá? Porque tinha uma menina, dona das fotos. E encontraram essa menina, ela existe, né? E no final das contas... A dona das fotos normalmente existe. Você pega a foto de alguém na internet, né? Sim. Era Lídia, o nome dela era Lídia. Ela existe de verdade, uma inglesa, se não me engano. Mas o legal é que o Adam Smith, que morreu mesmo, pelo menos existe uma ala adamóloga que acha que ele está vivo, mas ele morreu de fato, está lá acharam a cova dele. Mas ele fez várias maneiras para encobrir as provas, né? Então ele tinha vários fakes que eram a família dela, né? Que a família dele, que conversavam com outros fakes que tinham relacionamentos. O cara era meio que um gênio, sabe? E ele pegava as fotos, ele modificava as fotos para a gente não conseguir fazer busca reversa e achar ele. Apesar que encontraram ele, a menina, né? Através de uma busca reversa. E aí começamos a investigar. Então, por exemplo, você tinha uma foto dessa menina numa praia, e o cara começava a investigar para descobrir que praia que é essa, que restaurante que é aquele que ela foi, através de uma garrafa de água, descobrir que país que ela estava. Aí descobri a marca de água e que países que vendia aquela marca de água. Aí eu comecei a partir dali a aprender sobre investigação na prática e montei o meu protocolo de investigação, meu método de investigação, que eu acabei descobrindo que muitos jornalistas utilizam algumas dessas técnicas. Li depois, obviamente, tive que ler, né, bastante sobre jornalismo e jornalismo investigativo, de fato, para poder ter uma base mais técnica e prática checar os checadores. Vi que muita coisa já é utilizada, né? Então, por exemplo, fazer um documento mestre, né, juntando todas as informações de maneira organizada, uma investigação. O mais importante dela é a organização. Apesar de eu ser caótico, tem um método de minha organização. Então, a partir desse documento, eu vou fazendo links para outros pontos e pontos que precisam ser respondidos. Então, alguns jornalistas, muito amigos meus, me ajudaram nisso, né, a criar o meu método, que eu pretendo um dia ensinar para quem quiser aprender. Não acho que é uma coisa absurda, de difícil, nada de complicado, mas é simples no meio de uma complexidade, né? Que é a investigação, que não muitas vezes não se explica, né? Como que se investiga. Links iguais que o seu professor fazia na aula de história? Exatamente. Lembra muito o que o meu professor de história ensinava. E eu falei que tinha uma coisa engraçada sobre isso, porque esse professor também marcou a vida do meu irmão mais velho, que decidiu virar professor de história, e a partir daí virou militante, e hoje ele é candidato a deputado estadual pelo PSOL. Tranquilo. Obrigado, David, pela sua participação aqui, muito legal mesmo, a sua história com os livros. Eu gosto muito do Cornwell. Eu gosto das crônicas saxônicas, que são maiores que as de Arthur, né? São 13 livros. Eu assisti The Last Kingdom, assisti todos. Infelizmente acabou agora.
E eu acho que são 13 livros no total, é coisa pra caramba. E eu acho que tem mais livro ainda, não tem mais livro para sair, não? Não sei. Aí eu não sei te dizer. O Ele outro não sei também, se estava publicando. Connie Gooden, também é muito legal, que é um companheiro dele lá, um amigo. Então, foi legal te conhecer, né, conversar com você. Foi mal meu jeito de falar no WhatsApp. Eu chego no WhatsApp e aí, já estou pronto. Eu nem falo oi, né? Eu sou triste. Foi Não, mal. tranquilo. Tranquilo. Eu Uma coisa que eu queria falar, cara, se eu pudesse falar, uma coisa que eu uso muito, eu não sei se só sou eu que faço isso, eu gosto de ouvir música lendo o livro, mas não qualquer música. Eu pego, lógico, eu sou metaleiro, né? Gosto de heavy metal, rock e tal, mas eu gosto de música, só que eu uso um álbum só para o livro. Então, por exemplo, eu li O Senhor dos Anéis ouvindo Red Hot Chili Peppers. Então, toda vez que eu escuto o álbum By the Way, do Red Hot Chili Peppers, eu lembro de O Senhor dos Anéis. O Cornwell, que é as Crônicas de Arthur, eu escutei Angra, o álbum Aurora Consorgens. Isso, e aí toda vez que eu escuto aquela música, eu lembro do livro. E eu gosto muito de fazer isso. Então, um livro só, um álbum só, e eu gosto de ouvir. Só eu que faço isso? Você faz isso também, ouvindo música? Não, o que eu fiz quando eu estava lendo, uma coisa que eu gostei muito de fazer, quando eu estava lendo Moby Dick, eu fui no Spotify e botei som de oceano. Puxa, que legal. Então eu ficava lendo, né, os caras naquela história rolando no barco e o som de oceano na minha cabeça. Eu achei aquilo do caramba. Eu tenho que ler de novo Moby Dick, cara. Puxa, livro muito bom. E aí tem uma coisa que você está me lembrando. Algumas bandas, elas fizeram músicas em cima de Tolkien. Eu acho que o Led Zeppelin fez alguma coisa assim. Led Zeppelin eu não conheço. Eu acho que foi o Led Zeppelin que fez, ou Iron Maiden, não lembro. Tem o Blind Guardian, né? O Blind Guardian fez álbuns inteiros em cima. A Night, acho que em The Middle Earth, né? Alguma coisa assim, A Noite na Terra-média. Eu odeio o Blind Guardian, cara, eu não gosto. Assim, a música é boa, mas o cantor eu não suporto ele. Ele tem uma voz assim, parece o Bruno Marrone. Ele força, esquisito. Eu acho legal eles tocarem Tolkien. Agora, um cara que eu gosto muito, porque a música fez parte, né? Então, um lado da literatura está ao lado da música. O Luca Turilli, ele tem algumas músicas de Senhor dos Anéis. Tem uma que é sobre o Anel, né? Que ele está no penúltimo álbum dele, que é o... Putz, esqueci o nome do álbum, mas é o penúltimo álbum dele, e tem uma música lá, One Ring to Rule Them All, e aí eles põem uma parte da música no coral com a frase que está no anel, né? E na língua de Mordor. Putz, achei muito louco. Aí aparece uma vozinha com o Gollum assim, My precious. E o Luca Turilli, ele é um compositor italiano, um erudito, né? O cara é um maestro, e o cara faz uma música que ele fala que é um estilo musical cinemático, né? De cinema, com trocentas mil camadas orquestradas e tal. Então, é um heavy metal, mas com ópera e orquestrado, com uma sinfonia por de fundo e tal, e é sensacional. Eu sou apaixonado pelo cara, pelas músicas do cara, né, pelo menos. Do Luca Turilli. Ele é meio chapado das ideias. Eu acho que todo grande compositor tem que ser meio zureta. Mas o lado musical dele é incrível, assim. E essa música eu posso te mandar depois aí, você pode botar no link se o pessoal quiser ouvir. Que é do Senhor dos Anéis, que é muito boa. Quem quiser ver o trabalho do David Agape, vai clicar onde? Rapaz, vocês podem... Tá, eu não tenho canal, não tenho página. Você pode ir no meu perfil no Twitter, né? Você vai ter o link para as minhas reportagens ali nos meus fios. Eu tenho um portfólio no MookHack, né, que tem toda a lista de reportagens que eu fiz no meu portfólio. E é isso. Pesquisa meu nome no Google, cara. Você vai achar lá um monte de coisa. Pode pesquisar aí. Mas o meu MookHack está bem organizadinho. Eu tô devendo a organização nesse fato, né? Às vezes a pessoa quer coisas minhas e não consegue achar. Fica caçando as reportagens, e eu estou devendo também um programa, um podcast, para eu falar. Estou procrastinando muito porque eu estou sem ideias para nome.
Qualquer coisa eu vou colocar podcast sem nome. Mas a minha ideia é sentar e falar, e ficar falando, e contar a minha vida, contar as minhas coisas, contar sobre o meu trabalho, para chegar mais perto das pessoas que gostam do meu trabalho e tem dúvidas às vezes, né? Querem saber mais sobre mim, porque a rede social é isso, né? Você começa a colocar uma coisa, o pessoal não sabe exatamente o que você acredita, quem é você, né? O cara pensa que você é um deus inatingível, e na verdade o jornalismo ele tem muito glamour, mas é muito árduo o trabalho, muito solitário, né? Então, tendo esse espaço, acho que isso é muito legal. Então, não tenho links, me procurem nas redes sociais, me procurem no Google por enquanto, e outra hora eu vou pôr meu site lá, site do david.com, e você me achar. Você tem um canal no Telegram? Tem um canal no Telegram que está abandonado. Eu queria muito que o Alexandre de Moraes censurasse o Telegram, cara. Eu queria muito que derrubasse o Telegram para eu ter a desculpa de não publicar no meu canal. Às vezes eu entro no Telegram, eu tenho o Eli Vieira publicando lá todo dia. Eu falei, caramba, que cara desocupado. Olha, todo dia publicando no Telegram. Né, o Trielli lá, o Felipe Trielli tem um canal também, tá um monte de coisa. O Ailton Benedito, um monte de coisa, que são os caras que eu sigo no Telegram, apesar de eu nunca ler nada. Mas eu não publico nada, eu tenho que. Inclusive, no meu canal do Telegram, eu publiquei todas as reportagens que eu fiz até o final do ano passado. Então, eu vou começar a voltar a postar agora, vou colocar também em ordem cronológica, você pode também no meu canal do Telegram, vai ver todas as reportagens que eu fiz, sobre vários temas, pequenos temas que eu abordo, né, questão racial, questão de homofobia, questão política, questão indígena agora que eu estou trabalhando, principalmente questão de tratamento precoce, que eu fiz todo o ano passado, eu fiz umas grandes séries sobre tratamento precoce. E agora, esse ano, também, no meu trabalho na Revista Oeste, que eu publiquei várias reportagens, que eu ainda não publiquei no outro canal do Telegram, e agora que estou publicando as investigações na Gazeta do Povo. Tá certo. Algumas também do portal Metrópolis, tá? Que eu fiz no Metrópolis em 2018, estão lá também. Notícias falsas nunca resolvem problemas verdadeiros. De quem é essa frase? É minha, cara. É minha frase. Ué. Você gostou da frase? Achei legal. Eu estou vendo aqui. É sua? Não sabia que eu não sou tão lido quanto eu gostaria, né? Eu não tenho essa... E eu fico com medo de dar uma de Vera Magalhães, que falou uma frase no Roda Viva, que era de um autor antigo, agora eu não lembro quem foi, e o pessoal ficou zoando. Porque ela atribuiu do STF. Era uma, mas não era outra. Não, eu costumo não citar a frase dos outros, eu gosto de citar uma frase minha. Às vezes eu estou no comentário, às vezes eu tenho um insight, né? Eu falo, falei um negócio interessante. Aí, às vezes, quando eu falo, caramba, gostei desse negócio que eu falei. Eu estava comentando para um cara, o cara falou assim, não, porque o cara estava falando sobre o relatório de mortes de homossexuais, que a gente provou que é falso, né? E aí o cara falou, não, mas isso aí ajuda os homossexuais, mesmo sendo falso. Aí eu respondi, notícias falsas nunca resolvem problemas verdadeiros. Problemas verdadeiros. Gostei dessa frase. Falei, escreve isso aí na minha lápide, porque é legal. E aí coloquei lá no meu cartaz lá do Twitter, né, no meu banner, falei, cara, eu gostei. Mas eu tenho que trocar isso aí, colocar umas frases novas, essa é antiga já. Apesar de eu gostar dela. Tranquilo. Vou citar alguma frase que, se você lembrar de alguma frase legal que eu falei aqui no podcast, aí a gente coloca lá e eu põe uma frase nova, assim, um bordão novo, assim, legal. Faço uma camiseta. Cara, o que você pode botar lá é uma coisa que você falou agora, o Eli Vieira é desocupado. Eu acho que vai dar bom. O Eli Vieira já foi muito desocupado. Hoje em dia ele está bem ocupado lá na Gazeta, está fixo lá na Gazeta. Eu estou muito feliz com isso. E ele já foi mais desocupado, né? Ele era um procrastinador crônico que, graças a Deus, arranjou um trabalho, né? Existia uma página que eu gostava muito, né? Pelo menos do nome dela. Eu queria ser revolucionário, mas já comecei a trabalhar. E é isso, né? Agora ele está trabalhando e ele está bem ocupado, mas eu fico muito feliz por isso, porque o trabalho dele é fundamental, né? Assim, o trabalho... Ele faz é muito legal. Sim, e único. Eu costumava falar isso com ele. Fala, Eli, eu ponho você, cara, numa fundação, num instituto, numa associação, com recursos, cara, você muda o país. Você é um cara que tem essa capacidade de transformação muito grande, porque o cara tem muito conhecimento. Você senta com ele aqui, o cara
te conta uma história inteira sobre um assunto que você nunca soube na sua vida, mitocôndrias, o cara te dá uma aula. Lógico, o cara que tem estudo, mas não só isso, é um cara que tem cultura. Pô, eu sou suspeito de falar do Eli, do Daniel, da Paula, desse pessoal aí que são os meus heróis, né? E eu tento, né, sempre ser um pouquinho igual a eles, ou tentar me igualar, mas eu fico muito feliz de poder conviver com eles e ser dessa geração, né, de ver esses caras em ação, trabalhando, mudando, fazendo, cara, refutando a ONU, né, refutando a ONU com publicações, reportagens, e mostrando que a mídia toda brasileira tem sérios problemas, né? Enfim, a gente está fazendo história, apesar da gente não perceber, né? Às vezes a gente não percebe o quão importante o nosso trabalho está sendo, nossas publicações, reportagens, estudos que a gente publica, e enfim, é um privilégio. E é um privilégio estar aqui também no seu podcast, que hoje, né, é um podcast que não é um dos maiores do mundo, apesar de ter uma premissa muito legal, mas em breve vai estar estourando, eu tenho certeza. Vai. O próximo a chamar, eu quero ver se eu consigo chamar o Daniel aqui, e a Paula, que é minha heroína absoluta, mas o Daniel também, eu conheci o Daniel no Facebook, e eu gosto do trabalho dele, tretei por causa dele, assim, porque eu acredito no que ele fala. Se você quiser ver depois, o Eli já está aqui, e a companheira de trabalho de podcast do Eli, a Agatha, também está aqui, a Agatha Carril. E eu estou planejando, eu e a Agatha, a gente vai fazer um especial sobre um livro que eu estou acabando de ler, chamado Contato, do Carl Sagan, que é muito legal. Não sei se você conhece esse livro. Não conheço. Não sou muito afeito ao Sagan, não sou muito próximo. Ele é o único livro de ficção do Sagan, conta a história de um contato extraterrestre com a Terra. Só que ele mostra as implicações na Terra. Ele mostra como a sociedade da Terra se organiza diante disso, e no contexto de Guerra Fria. Legal. Então é uma coisa assim, muito legal. Vale muito a pena. Tem um livro, tem o filme no HBO Max, eu vou assistir também para fazer o bate-papo com a Agatha. Então vai ser uma coisa legal, mas já tenho bate-papo com ela e com a Eli aqui, está muito legal com os dois. Legal. Eu tenho umas sugestões para você, eu já passei algumas, eu tenho mais alguns rapazes aí que eu acho que seria legal você conversar. O Muzi, que é um músico, né, que publicou um livro agora, recentemente, com um pequeno estudo sobre a sociedade brasileira atual. E o Henrique, né, o Henrique, que na realidade se chama Lázaro, ele chama Lázaro, o Henrique Soldani, conhece? Eu conheço de Twitter, já vi ele no Twitter, já vi ele fazendo bons fios. É um cara que tem muito conhecimento sobre os bastidores da mídia, né? O cara manja muito e é um cara super gentil, né? Eu estive em São Paulo com ele algumas vezes, comendo uma pizza à moda carioca, que é extremamente nojenta, né? Eu pegar a pizza com a mão, que nojo. Pega tudo mesmo bololô, assim, mas foi uma das melhores pizzas que eu já comi na minha vida. Mas eu acho que foi principalmente por causa da baba do pessoal que estava lá, que pechou a pizza, mas estava muito boa. Tá certo. Inclusive o Léo Trielli estava lá na pizza, comendo com ele. Acho que foi a baba do Léo Trielli. Léo Trielli também tá aqui. É verdade, tava lá com a gente. Pelo Léo, e o Léo é um cara que eu gosto muito mesmo. Ele foi o primeiro aqui, se você for assistir, legal, vale muito a pena. E tem cortes com o Léo também no canal de cortes que eu estou começando. Acho que você vai gostar. Ele chamou o Bolsonaro para porrada, é uma beleza. Eu fiz esses dias, você viu uma publicação no Twitter, não lembro qual que foi. Aí os caras começaram, você é idiota, eu queria quebrar sua cara. Eu falei, então, eu tô em tal lugar, eu tô na Paulista, tava trabalhando em São Paulo, eu tô na Avenida Paulista. Só marcar a hora, que hora que você quer? A gente marca embaixo do MASP lá, a gente sai na porrada e ainda filma. E aí vamos ver quem ganha na porrada. Um monte, tem uns mais de 10 caras me chamando pra porrada, aí eu falava, então vamos. Aí os caras arregavam na hora. Um lutador de boxe olímpico, acho que lutador de boxe olímpico lá, falou, vamos lá, vou te quebrar. Então vem, cara. Você é olímpico, eu sou um gordinho, eu sou um velho gordinho. E eu vou te arrebentar. Vou te arrebentar na porrada. Ele os caras gostam de fazer figura no Twitter, mas se você chama pro pau de verdade, os caras fogem. Eu nunca vi, cara. Você vê esses caras,
fascistas não passarão. E no seu cara paga a gente fascista. Eu falei, tá bom, vamos pra porrada. Eu não sou fascista, mas você tá me chamando de fascista? Tá bom, vamos sair na porrada, vamos ver quem ganha. E eu sou um fracote, sou um gordinho, mas eu tenho certeza que eu arrebentava esses caras. Eu já arrebentei uns caras já. Davi Aga chama porrada. Mas eu chamo mesmo, cara. O cara pode procurar no meu Twitter. E tá lá, eu publicava lá. Eu falei, então vem, cara. Ó, meio-dia eu tô aqui na Paulista. E eu ia mesmo, cara. Eu falei, pode vir. Você tá em São Paulo? Vem aqui na Paulista, a gente sai na porrada e vamos ver quem ganha. Porque é o seguinte, eu, até hoje, bom, depois de crescido, eu nunca perdi na porrada. E quando necessário, extremamente necessário, no caso de um bandido te assaltando, ou uma pessoa sendo agredida, né? Uma vez eu estava na lotérica, aí começaram a agredir o Mudinho, cara. Dizendo que o Mudinho passou na frente e tal. Eu falei, cara, mas Mudinho. Aí peguei o cara, joguei longe, assim, ó. Vrum! O cara saiu voando longe, assim, o cara também era meio magrinho, parecia que uma folha de papel, assim, flutuando. O cara caiu, eu falei, ninguém vai bater no Mudinho, não, hein? Se bater no Mudinho, vai se ver comigo. E é isso aí. Gosto de me meter também em briga de casal, o cara tá batendo na mulher, eu vou lá e pego. Uma vez eu peguei um capacete, o cara batendo na mulher, né? Ninguém vendo, assim, na rua inteira vazia. Aí eu fui lá, catei o capacete, blém, na cabeça do cara, o cara caiu no chão, bravo, veio pra cima de mim, juntou todo mundo na rua assim, falou, não pode bater na mulher, no cara, é briga de marido e mulher. Aí a mulher se ajoelhou nos meus pés e falou, pelo amor de Deus, moço, deixa meu marido. Falei, vai se ferrar então. Aí o cara catou a mulher pelo cabelo, saiu arrastando assim, foi embora. Assim. Eu falei, bando de vagabundo. Mas é isso, a última vez que eu me meti em briga de meu marido e mulher, o cara tentou me matar, foi mês passado, aí o cara catou um facão aqui perto de casa, veio com o facão pra cima de mim, e dessa vez eu não me meti, realmente eu tive que fugir, porque ele ia me esfaquear, o cara é meio maluco. O facão do tamanho de uma espada, cara, pra cima de mim, e eu saí correndo. Mas tudo bem, tô vivo. E eu acho que daqui a pouco não. Mas beleza. Queridão, obrigado pelo convite. Eu agradeço também vocês que estão assistindo esse podcast. Espero que tenha sido instrutivo para vocês aprender algumas coisas da minha vida maluca. Tem muito mais coisa aí, mas deixar para a próxima ocasião aí, senão vai ficar muito grande. Vai virar uma bíblia, um documentário sobre as aventuras. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.